行金領利休挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳確かぜ挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, Darkseid. Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo de um canal sensacional aqui, recomendado pelo próprio YouTube, a minha pessoa. Olha só que coisa legal, hein? Agora é a vez do canal Punho do Dragão. Vamos ver exatamente aí do que ele fala. Bora? Já conhece esse canal? Não conhece? Manda aí nos comentários que eu tô querendo muito saber o que você acha aqui desse canal, tá? Eu ainda acho que eu já vi alguma coisa ou outra assim, até me inscrevi aqui já no canal, mas eu realmente não lembro. É muita coisa, né? Muito canal que eu tô trazendo aqui, reagindo e tal, então, pô, dá um desconto aí, pô, dá um desconto aí. Muito obrigado por você estar aparecendo aqui no canal, obrigado pela sua mensagem, obrigado também pelo seu like. Essa sua interação ajuda bastante a fazer com que o canal aqui seja notado também por outras pessoas e passem a conhecer aqui o meu trabalho. Eu amo, cara, pra caramba, cultura nerd de verdade, RPG de mesa, games de luta, de corrida, de RPG, porra. Eu me amarro, cara, me amarro. Esse mundo é sensacional. Porque pra mim é cultura nerd, não é cultura pop, tá? É cultura nerd, de verdade. Até porque tudo isso lá atrás foi pensado para um público específico. Os nerds, né? Como por exemplo os Caça-Fantasmas, o próprio Indiana Jones, acredite você ou não, né? Foi exatamente ali colocado para um grupo específico de pessoas, né? Uma galera ali, né? O que era chamado na época de quê? De tribos. Ah, escolha a sua tribo, que não sei o que lá. A tribo é o cacete, né, cara? É tribo, caralho. A gente escolhe o nosso grupo, né? Essa que é a grande verdade. Então, bora lá
Se você se identifica igualmente a mim aí, né, que gosta de games de luta, games de corrida, entre outras coisas, muito obrigado por você estar aqui, tá bom? E deixa aí seu comentário, bora dar uma olhadinha aqui, porque tem muita coisa interessante vindo aqui desse canal. Separei uns videozinhos, ó, show de bola, pode ter certeza. E você tá vendo essa meta aqui, se der para você me ajudar, tudo bem, o QR Code vai aparecer em algum momento aí no cantinho da tela, tá? Ou também tem aqui o e-mail. Caso não der para você nenhum dos dois, só você tá aqui e deixar seu comentário e o seu like, já é suficiente pra caramba. E se você tá vendo pelo celular, dá aquela moral, aperta o botão hypar para fazer com que isso aqui chegue a muito mais pessoas também, porque agora são 3 formas de você fazer o canal ir para frente, né? Com seus comentários, com o seu like e também com o hypar. Então, quanto mais comentário, mais like, mais hypar tiver, melhor vai ser para o canal em questão, tá bom? Espero poder contar com a ajuda de vocês. Mas bora lá. Aqui é o canal, como eu falei, né? Punho do Dragão, bem interessante o nome. Eu já trouxe algumas coisinhas, mas vamos ver aí qual é agora que ele vai trazer. Bora lá? Bom, vou deixar minha contribuição aqui, obviamente, né? Ó que legal, 28 mil curtidas, que maneiro, hein? Que legal, cara. Mas só que tem pouco comparado ao que tem de visualização aqui. Pô, 467 mil para 28 mil só. Pô, era pra estar pelo menos com 100 mil, pessoal. Isso aqui é foda, cara. O pessoal chega, assiste, alguns esquecem de deixar o like, né? Então o recomendado é deixar aí de primeira. Se não curtir de cara, não tem problema, de boa, entendeu? Depois você vai lá e tira, né? O like, não tem problema. Mas se você gostar, já deixa no começo, cara, pra não esquecer, beleza? Então vamos ver aí o que tá falando aqui o conteúdo do nosso querido Punho do Dragão. Bora lá. Tekken é considerado por muitos o jogo de luta 3D definitivo, e a franquia conta com uma rica história de personagens icônicos, gráficos inovadores e possivelmente a família mais perturbada dos videogames. Pois é. Como toda boa saga de jogos de luta, ao longo de quase 30 anos o que não faltou foram personagens absolutamente destemidos, poderosos que por vezes quase acabaram com a diversão. Por isso, nesse vídeo você irá conhecer os personagens mais quebrados da história de Tekken. Eu já falei, Tekken pra mim é o melhor game de luta na questão de saga, de história. Porra, cara, a história de Tekken é muito foda, mano. Muito, muito foda. Se você acompanha desde o primeirinho lá, o início da saga dos Mishima e tudo mais, né? Nossa, é muito foda como que você vê que tá hoje no Tekken 8, por exemplo, sabe? A história e tal. Tudo bem que os personagens, tem muito personagem bom, tem personagem apelão, né? Como provavelmente a gente vai ver por aqui. Mas pra mim, embora eu ame de coração The King of Fighters, tá? Me amarro, de verdade. E a história também seja bem legal. Eu acho que a história de Tekken é insuperável quando se fala de saga de game, sabe? Saga realmente de história ali, timeline. Eu acho que Tekken pra mim é absoluto. Eu não sei pra vocês, deixem aí nos comentários. Mas pra mim, Tekken, questão de história da saga, assim, né? O desenvolvimento dela, pra mim, Tekken é a melhor, cara, até agora. Nos jogos de luta, tá? Deixando bem claro. Para muitos jogadores, jogos de luta são sobre se divertir, mas quando o assunto é competição, os competidores querem, acima de tudo, vencer. Conforme claro. Os jogos se tornam mais competitivos, maior a probabilidade de personagens exageradamente fortes se destacarem em torneios. E foi precisamente isso que aconteceu com Fakunran em seu lançamento em Tekken 7. O gigante lutador de Muay Thai chegou causando pesadelos pela sua combinação de movimentação, alcance e dano letal. Now look at that damage. Ele tinha o melhor sidestep e o melhor backdash do jogo, e para um personagem de suas proporções, era apenas esperado que o alcance de seus golpes estivesse acima da média. Ironicamente, a razão de sua movimentação ser tão poderosa era um bug que fazia sua hurtbox desaparecer durante seus dashes e sidesteps, o que o impedia de ser atingido apesar de seu tamanho. Esse problema existia em vários de seus golpes, o que permitia ao personagem ataque consistente sem o risco de ser punido por não conectar com o oponente. Caramba. Ele tinha o potencial para criar mix-ups devastadores com facilidade, que resultavam em combos de dano e propriedades completamente desbalanceados. Sua frame data era um espetáculo de absurdos, o que tornava muitos de seus golpes abusáveis e não puníveis, mesmo os de longo alcance. Para completar, ele era o único personagem com um agarrão de comando praticamente impossível de escapar na reação, com apenas 14 frames para evitá-lo. Após o fiasco de Leroy Smith poucos meses antes, competidores já estavam no limite, o que resultou no banimento do personagem no Paquistão, uma das regiões mais fortes do mundo em Tekken. Caraca! Nunca foi banido globalmente, mas o trauma que ele causou
flow definitivamente foi sentido em todos os lugares do mundo. Rapaz, caraca. Heihachi foi o primeiro chefe de Tekken, quando ele era tão forte na arte do Mishima Ryu quanto era um pai cruel para o seu filho Kazuya. Com o Hell Sweep mais quebrado da história de Tekken, a melhor versão do Wind God Fist e combos conhecidos em jogos de luta como Touch of Death ou Toque da Morte, que significam exatamente isso que você pensou. Oh, fuck. Curiosamente, foi em Tekken Tag Tournament 2, quando o personagem apareceu novamente em sua forma mais jovem, que ele teve seu momento mais dominante competitivamente. Tag 2 era um jogo em que os Mishimas estavam no topo, pela forma que os elétricos complementavam qualquer personagem e abriam o adversário para combos insanos. Heihachi tinha punições específicas para todo tipo de situação, e apesar de ser necessário execução e treino para maximizar seu potencial, a recompensa por fazer isso definitivamente era grande. O verdadeiro rei do punho de ferro tinha uma sinergia fantástica com boa parte do elenco de Tag 2, incluindo vários top tiers, o que significava que não apenas ele era forte individualmente, mas desempenhava acima da média como dupla, fosse iniciando combos e punições ou estendendo combos, ou liderando a barra de vida do oponente. Caraca! Oh, nice! Just one hit. Oh my god! I think Incog still got it. Bob, definitely. That's sealed. Os torneios de Tag 2 foram dominados por Heihachi, mais ainda pelas mãos de JDCR, que venceu 9 dos 10 Majors internacionais em que competiu, incluindo a EVO em 2014. Esse tipo de domínio não existiu em nenhuma outra iteração de Tekken, e apesar de ter sido no primeiro jogo que Heihachi viu sua forma mais poderosa, sua versão de Tag Tournament 2 foi nada menos que aterrorizante. Caraca, que legal. Alguns personagens são extremamente fortes, mas extremamente complexos para utilizar. Algumas vezes a complexidade é grande e a recompensa é mínima, mas algumas vezes por pouco esforço é possível instaurar o caos na Terra. E esse certamente era o caso de True Ogre em Tekken Tag Tournament. Considerado por muitos um dos personagens mais apelões já vistos em qualquer Tekken, o Deus da Batalha é o tipo de personagem não apenas poderoso, mas que todo mundo odeia enfrentar. Em primeiro lugar, seu alcance estava em uma categoria distinta, com golpes capazes de conectar quase do outro lado da tela. Sua variação do Demon God Fist era muito semelhante à de Kazuya, exceto pelo fato de ter 3 vezes o alcance. Combinado a isso, seus lows podiam iniciar combos e forçavam 50-50 de uma distância considerável. Ele também tinha um dos melhores launchers da história de Tekken, o Buffalo Horn, que atingia como mid, tinha longo alcance, arremessava o oponente para uma altura insana, um hit e não podia ser punido caso fosse defendido. Os unblockables de True Ogre também eram diferenciados, rápidos, virados na desgraça. Virados na desgraça. Carai. Também eram diferenciados, rápidos, virados na desgraça. O jogo é sério? Foi você que comprou os dois, o meu e o seu? Armadilhas para pegar o oponente se levantando ou golpes indefensáveis e irreagíveis para utilizar no jogo neutro, não havia limite. Não bastasse tudo isso, o primeiro Tekken Tag foi o único jogo da saga a ter diferentes valores de vida para cada personagem. E True Ogre estava mais uma vez no topo da cadeia alimentar, entre os personagens com mais vida no jogo. Longo alcance, muita vida, muito dano, muitas ferramentas e muita velocidade faziam de True Ogre a definição de um grande pesadelo. Caraca, apelação. Enquanto Jin Kazama lutou como um Mishima em Tekken 3 e Tag Tournament, Tekken 4 colocou o personagem em uma nova direção que mudou sua jogabilidade para sempre. Mas o retorno de Jin ao Mishima Ryu viria na tão antecipada estreia de Devil Jin como personagem jogável, que aconteceu em Tekken 5. De volta com seus elétricos e Hell Sweeps, Devil Jin chegou extremamente poderoso, mas seria em Tekken 5 Dark Resurrection que ele seria implacável. Dark Resurrection corrigiu muitos problemas de balanceamento do jogo original, mas em compensação trouxe de volta o completo domínio dos Mishimas, com Kazuya, Heihachi e Devil Jin entre os personagens mais fortes do jogo. A única ressalva a ser feita é que Devil Jin estava acima de todo o resto. Ele tinha absolutamente tudo, com um fortíssimo arsenal de mix-ups, pressão com elétricos, dano alto em combos e um agarrão completamente quebrado. Seu End of Dreams, que causava um dano absurdo, permitia follow-ups inescapáveis e era praticamente impossível de evitar na reação, começando em apenas 10 frames. Ele podia converter praticamente 10 frames é equivalente a 10 segundos, tá? Tudo em combos que carregavam o oponente uma longa distância através dos cenários e resultavam em ainda mais dano com o auxílio das paredes. Não, 10 segundos é o cacete, é 10 milésimos, se eu não me engano. Seu potencial de 50-50 era incomparável, com seu Hell Sweep cumprindo o papel de abrir o oponente e finalizar combos para ainda mais dano. Eu sei fazer esse combo aí. Matou.
Não que isso fosse exatamente uma fraqueza, mas Devil Jin exigia execução precisa do jogador, e esse era talvez seu único contrapeso. Essa versão do personagem é considerado por muitos competidores o Mishima mais forte da história de Tekken, o que por si representa muita coisa para uma franquia tradicionalmente dominada pelos Mishimas. Eu também acho a Asuka Kazama muito boa, cara, muito boa. Se você souber combar com ela no Tekken 5, puta que você ganha tudo. Ela é muito boa. Sarna. Em geral, Tekken 1 é um jogo quebrado. A quantidade de golpes absurdos e combos que acabam com a vida do oponente em alguns segundos já são motivo suficiente. Mas alguns personagens conseguiam ir além. King, por exemplo, tinha um dos golpes mais inacreditavelmente quebrados não apenas de Tekken, mas de qualquer jogo de luta que já existiu. Seu diagonal baixo frente 1 era mais 9 on hit e mais 93 on block. Se você não entende de frame data em jogos de luta, não tem problema. Isso quer dizer apenas que o golpe era mais vantajoso na defesa do que quando acertava. Mais que isso, a vantagem era tão grande que King podia iniciar um combo com o launcher caso o golpe fosse defendido, já que o oponente ficava totalmente preso na animação de defesa. Isso é absurdo em um nível difícil de explicar e quebra totalmente as regras do jogo. Mas o que é ainda mais absurdo é que mesmo com isso, King não era o personagem mais forte, porque em Tekken 1, Armor King tinha todos os golpes de seu rival mascarado com algumas adições que o deixavam ainda mais impetuoso. Por mais quebrado que fosse o Down Forward One de King, o oponente podia simplesmente tomar o golpe e evitar o launcher, o que não é o ideal, mas preferível ao mix-up de Armor King, pois além do DF1, ele também tinha acesso ao Tiger Uppercut, idêntico ao Wind God Fist dos Mishimas, que também atingia como mid e não podia ser punido. Assim, o oponente podia ser lançado para um juggle defendendo em pé ou abaixado, não importava, mas o que realmente é impossível de compreender é que defender era pior do que ser atingido, o que com certeza não foi proposital por parte dos desenvolvedores. Você acha que Ed Gordo era frustrante de enfrentar em Tekken 3? Bom, então vamos apenas imaginar o quanto foi difícil a vida dos jogadores que começaram a jogar Tekken em 1994. Caraca. Esse é o quarto vídeo da série Personagens Mais Quebrados, e considerando o sucesso dos episódios anteriores e o fato de que Tekken 8 está cada vez mais próximo, eu gostaria de pedir sua já saiu muito tempo de um Kazama, ajuda para que esse vídeo atinja o recorde de 50 mil likes. Uou. Eu sei que não vai ser fácil, mas se você ajudar, um dia a gente chega lá. E eu prometo que essa série ainda vai longe. Vai. Não apenas no seu canal, meu amigo, falando de Tekken, como também a série Tekken. Eu espero que tenha muito mais tempo. Tekken 6 chegou aos arcades em 2007, introduzindo Robert Richards, ou Bob para os mais íntimos. Em sua estreia, Bob já era completamente quebrado, e na verdade ele sofreu ajustes na versão Bloodline Rebellion, lançada em 2008. Esses ajustes, no entanto, não puderam segurar um personagem absolutamente insano. Com a queda de Kazuya e Steve Fox do topo das tier lists, Bob não teve nenhuma dificuldade para continuar seu reino de terror. Tudo que o personagem podia ter, Bob tinha à sua disposição, e geralmente sua versão dos golpes era a melhor do jogo. Ele tinha facilmente as melhores punições, rápidas e consistentes devido ao alcance de suas strings, incluindo seu Coupe Chop, totalmente, abre aspas, spamável, seguro e de alta recompensa on hit. Ele tinha os melhores mix-ups, incluindo um Hell Sweep superior ao dos Mishimas e um agarrão que lançava o oponente para o ar, além da melhor mobilidade e potencial de evasão do jogo. O que é irônico considerando que, à primeira vista, Bob não transmite exatamente a ideia de velocidade. Como diz o ditado, as aparências enganam. Esse personagem tinha absolutamente tudo que se pode imaginar. Ele era fácil de utilizar e a recompensa por quase tudo que ele fazia era totalmente desmedida. Tudo isso se aplica à sua versão de Bloodline Rebellion, quando o personagem ocupou 4 posições no top 8 da EVO 2011. Uau! E não apenas isso, os golpes que ele faz também são muito bonitos, né? Incluindo o primeiro e segundo lugares, já que a grande final foi, para a surpresa de ninguém na ocasião, uma mirror match de Bobs. Alright, here we go. Rolls back, gets some space at the start of the round. Starts the round with a Wow! Oh my God! 3 carai! in a row. Do it for the team. DJ Core. Punch somebody in He the needs face. one more round and he will take this. Agora imagine que sua versão original do arcade era ainda pior, e reflita sobre o que os desenvolvedores estavam pensando ao criar essa monstruosidade. Apelação Kazuya Mishima. Quando o Tekken 2 foi lançado, Kazuya tomou o lugar de seu pai como chefe do jogo e ascendeu ao topo não apenas como um dos melhores temas da história de Tekken, mas também como um dos personagens mais quebrados da franquia. Em Tekken 1 e 2, os Wind God Fist e Twin Pistons dos Mishimas eram facilmente dois dos golpes mais absurdos que você pode imaginar. O primeiro era um mid rápido e seguro, enquanto o segundo não apenas era um launcher que conduzia a combos de dano alto, mas que também não podia ser punido. Isso fazia de Kazuya um monstro, com excelentes punições, altíssimo dano e pouco risco para
para muita recompensa. Mas E o que veloz. tornava de fato incomparável era seu misstep, a primeira aparição dos sidesteps em Tekken. A partir de Tekken 3, os sidesteps ou esquivas verticais foram introduzidos como uma mecânica universal, mas em Tekken 2 apenas um personagem tinha acesso a essa mecânica, e esse personagem era Kazuya. Tekken 1 e 2 não permitiam que os personagens se movimentassem em todas as direções, a não ser por alguns golpes específicos, como o Shadow Step de Heihachi, o que tornava esses jogos majoritariamente 2D em termos de combate. Consequentemente, Kazuya era o único personagem capaz de se movimentar em qualquer direção em Tekken 2. E Caramba. mais que isso, evadir ataques dos oponentes e criar oportunidades únicas de punição. Para adicionar ao seu arsenal, ele podia executar um Perfect Wind God Fist, possível apenas a partir do misstep e mais rápido que um Wind God Fist comum. Seu Hell Sweep não podia ser punido apropriadamente e seu Demon God Fist, apesar de punível se defendido, causava um combo mortal se acertasse. Objetivamente, nenhum outro personagem em Tekken 2 estava à altura de Kazuya. Não apenas o personagem mais forte do jogo, mas um dos mais poderosos da história de Tekken. Kazuya apelão. Steve Fox era tão quebrado Outro em Tekken apelão. 5 que é até estranho colocá-lo apenas na terceira posição. Mas isso não deixa de ser um aviso sobre o que está por vir. Sob muitos aspectos, Tekken 5 desenvolveu as ideias de Tekken 4 de modo que as mecânicas fizessem... Eu não gosto... Se bem que esse aqui é o 4, né? É o 4. Eu não gosto do Tekken 4, cara. É muito pouca opção. A história não é tão interessante assim, né? Dos personagens e tal. Segue ainda a linha, né? Lógico, da história e tal, mas sei lá, é o que eu menos gosto. Agora o 5, pra mim, é espetacular. Obra de arte, Absolute Game, cara. É muito bom. mais sentido e fossem equilibradas. Consequentemente, o jogo tinha um balanceamento mais refinado e os personagens funcionavam melhor. Isso, é claro, não impediu que Tekken 5 tivesse personagens completamente absurdos e desbalanceados. E para representar tudo que havia de errado com o jogo, ninguém melhor que Steve Fox, o filho de Nina Williams. Steve estreou absurdamente poderoso em Tekken 4, onde era o único personagem que podia fazer frente a Jin Kazama, mas em seu retorno ele apenas recebeu melhorias, o que o transformou em uma ameaça ainda maior. Sua movimentação, seus combos de counter hit e suas punições eram de outro mundo. E o dano de seus combos, bom, altíssimos. Olha isso. Over. Se isso não bastasse, o que de fato fazia Steve quebrar as regras de Tekken 5 era o seu Double Stinger, que podia finalizar qualquer personagem do jogo por criar um infinito. A condição era apenas esquivar qualquer golpe e começar a sequência, num jogo em que ele tinha as melhores opções para se esquivar. Uma vez que o Double Stinger conectasse, game over. O atordoamento causado pelo golpe era tão grande que não havia nada que o adversário pudesse fazer. Além disso, a execução do infinito era simples e qualquer jogador podia executá-lo com facilidade. O Double Stinger era tão poderoso que foi banido das duas edições de Tekken 5 na EVO. Caraca! 2005 e 2006. E o mais irônico é que isso não fez diferença nenhuma, já que as duas edições foram vencidas por um jogador de Steve Fox. Nossa! Não se engane, Steve não era o único personagem overpowered em Tekken 5, com Nina, Feng e Heihachi no topo das tier lists. Feng Wei também é muito nenhum bom. desses estava realmente à sua altura. Steve Fox era totalmente quebrado. Caraca. Leroy Smith é o produto de um período em que lançar personagens quebrados como DLC era tendência. Mas mesmo nesse contexto, Leroy chegou a Tekken 7 como algo difícil de medir em palavras, considerando que para um título moderno ele lembrava personagens de 2 décadas atrás, quando o balanceamento não costumava ser uma grande preocupação. Akuma e Giz, que sempre foram considerados fortes e jogam meio que fora das regras de Tekken, com seus pulos e barras de super, são difíceis de dominar, razão pela qual não há um exército desses personagens em cada esquina. Tomou. Game over. Historicamente, isso se aplica aos Mishimas, poderosos mas intransigíveis em termos de execução. No caso de Leroy, era como se os desenvolvedores estivessem jogando qualquer tipo de contramedida pela janela. Se alguém era bom em mix-ups, Leroy tinha os melhores mix-ups. Se alguém tinha bons pokes, Leroy tinha os melhores pokes. Se alguém tinha combos de dano absurdo, bons juggles e boas extensões na parede, Leroy tinha combos mais absurdos ainda, com melhores juggles e melhores extensões na parede. Caraca. Ele podia deletar a vida do oponente a partir de qualquer abertura, com um risco mínimo e recompensa
recompensa totalmente desbalanceada em seu favor e sem nenhuma barreira de execução. A soma desses fatores culminou na EVO Japão 2020, o maior fiasco da história competitiva de Tekken. Porque ele já havia sido lançado em dezembro, e apenas um mês depois, na EVO Japão, a competição foi tomada por um exército de heróis. Nossa. É o Brasino. 300 giros grátis no Casino da Galera. Acesse brasino777.bet.br. Não, desliga você primeiro. Desliga você. Ah, não, desliga você. No top 8 do torneio, 6 dos 8 competidores utilizaram o estiloso lutador de Wing Chun, incluindo o campeão Book, que após vencer teve apenas isso a dizer sobre a sua vitória. Nenhum outro personagem chegava aos seus pés, e apesar de seu curto reino de terror, Leroy Smith será para sempre lembrado como um dos personagens mais quebrados do King of Iron Fist Tournament. Caraca, meu irmão. Em primeiro lugar, Jin Kazama. Quando o assunto é quebrar Tekken para além da compreensão humana, Jin Kazama está acima de tudo e todos. O que torna Jin especial é que, desde sua estreia em Tekken 3, ele foi o personagem mais absurdo por 3 jogos seguidos. Mas vamos começar por sua primeira aparição. Em Tekken 3, Jin, o raio do destino, era quebrado. Graças a seu Air Slashing Kick, Jin tinha tanta vantagem na defesa que podia executar um launcher para um combo garantido e indefensável. Outros personagens podiam fazer o mesmo, mas Jin podia forçar o 50-50 com o auxílio de seu Hell Sweep. O Electric Wind God Fist, ou elétrico, também aparecia pela primeira vez. Então as conversões de Jin após um Air Slashing Kick eram incomparáveis. Na versão de arcade, ele podia executar um glitch a partir de seus Twin Lancers, um launcher rápido que podia ser cancelado várias vezes nele mesmo para obliterar qualquer oponente. No PlayStation, ele não tinha esse glitch e ainda assim se manteve no topo. Em Tekken Tag Tournament, Jin é sua versão de Tekken 3 sob efeito de esteroides. Nesse jogo, o personagem ganhou seu Demon Steel Pedal, que dava a ele ainda mais poder de conversão nos combos, e teve acesso às melhores versões do Hell Sweep e Electric Wind God Fist da história de Tekken. Esse elétrico era tão quebrado que era seguro na defesa, era um mid extremamente rápido e podia ser usado como Tag Launcher, o que fazia Jin funcionar bem individualmente e melhor ainda dentro do contexto de mecânicas de Tag Tournament. E de alguma forma isso ainda poderia ficar pior. Só Deus sabe como, mas em Tekken 4, Jin Kazama foi ainda mais quebrado que suas duas versões anteriores. Após deixar para trás o Mishima Ryu, por motivos de... Jin começou a praticar um estilo de karatê mais tradicional, o que refletiu em sua jogabilidade e trouxe para seu arsenal o golpe mais quebrado da história de Tekken, o Laser Annihilator, mais conhecido como Just Frame Laser Scraper. Normalmente, Jin podia segurar o último botão da sequência do Laser Scraper para criar um Unblockable, ou golpe indefensável, mas os jogadores descobriram uma maneira de ativar a propriedade indefensável do golpe no primeiro frame possível, sem a necessidade de carregá-lo até o fim da animação. Somado às ferramentas fortes do personagem, isso tornava seu potencial de mix-ups completamente devastador. O Just Frame Laser Scraper podia ser evitado com o Sidestep, mas o Sidestep podia ser parado pelo Laser Scraper comum. Isso criava um 50-50 e permitia que Jin colocasse medo no adversário sem sequer usar o golpe, apenas pela ameaça do que ele podia fazer. Seu plano de jogo era simples, objetivo e praticamente livre de falhas, o que se traduzia em um festival de horrores para jogadores de Tekken 4. Jin Kazama prevaleceu no topo de 3 jogos distintos, o que o torna único e, consequentemente, o personagem mais quebrado da história de Tekken. Caraca! Tadinho do LoL. Nossa! Os Mishimas costumam ser opressores em Tekken, e agora você sabe por quê. Mas e se eu te dissesse que nem sempre esse é o caso e que personagens como Kazuya já estiveram na parte de baixo das tier lists? Clica aqui para conhecer os personagens mais fracos da história de Tekken. Eu tenho certeza que alguns nomes dessa lista te pegarão totalmente de surpresa. Caraca! Então tá aí, pessoal. Aqui, ó, Punho do Dragão, o cara manda bem, hein? Mas tá achando que acabou? Acabou nada. Tem mais aqui, ó. Minha contribuição. Personagens mais quebrados da história de Street Fighter. Street Fighter comemora 35 anos de existência em 2022, e com o recente anúncio de Street Fighter 6, a franquia está mais viva do que nunca. Da revolução causada por Street Fighter 2 nos fliperamas aos tempos conturbados de Street Fighter 3 até o heróico retorno de Street Fighter 4, literalmente centenas de personagens de todos os cantos do mundo marcaram presença nos jogos principais, crossovers e spin-offs pelos quais a série é tão conhecida. E antes que mais lutadores se juntem a esse vasto universo com a chegada de mais um jogo, chegou a hora de você conhecer os personagens mais quebrados da história de Street Fighter. Boa.
A Abigail. tendência entre novos jogos de luta é que eles sejam lançados relativamente bem balanceados em comparação aos títulos dos anos 90 e 2000. Mas não se engane, qualquer personagem dessa lista é completamente assustador em termos de balanceamento. E a Abigail de Street Fighter V é um ótimo exemplo do que significa ser quebrado em jogos de luta. SF5 teve sua cota de personagens totalmente desbalanceados, mas com o ciclo do jogo prestes a ser concluído, em retrospecto o personagem mais forte entre suas diferentes versões foi a Abigail, especificamente em sua versão Arcade Edition de 2018. Street Fighter V pode ser um jogo cruel quando o assunto é obliterar a barra de vida do oponente, mas a Abigail quebrava todas as regras. Seu V-Trigger 1, Max Power, requeria apenas 2 barras para ser ativado, e não apenas era o V-Trigger mais forte do jogo, sua ativação permitia que o gigante finalizasse qualquer personagem a partir de 2 entradas. Oh, this is so bad. Wait a minute, is he dead? I think he might be dead. I think he might be dead. The crowd is going nuts. The stun at the end. Why? It's not right. It's not right for America. Ele tinha acesso a golpes indefensáveis, e em uma fase do jogo em que ainda não existiam mecânicas defensivas como o V-Shift, boa parte do elenco não era capaz de sobreviver ao seu V-Trigger com pouca vida, de modo que segurando para trás para defender ou largando o controle, o resultado seria o mesmo. Pense nisso por um instante. O personagem tinha mais vida entre todo o elenco do jogo, e curiosamente, apesar de seu longo alcance em golpes fortes, quase não havia caixa de colisão na recuperação desses golpes. O que permitia pescar por crush counters no jogo neutro sem o risco de ser punido por isso. Enfrentar a Abigail era extremamente estressante, e muitos jogadores tinham um Abigail de bolso, incluindo o campeão da EVO Problem X. Eventualmente, seu V-Trigger 1 passou a exigir 3 barras, o personagem perdeu vida, seus jabs foram nerfados, suas hitboxes corrigidas, e pouco a pouco sua popularidade em competições se tornou apenas uma traumática lembrança do passado. Caraca! Street Fighter Alpha 3 foi um jogo mais popular no Japão, enquanto no ocidente Alpha 2 permaneceu o preferido dos jogadores. No curto tempo em que o jogo contou com torneios oficiais promovidos pela Capcom, Daigo e Alex Vai protagonizaram o primeiro choque entre Japão e Estados Unidos, no Mundial de 1998 que ocorreu em São Francisco. Desde então, Street Fighter Alpha 3 pode ter deixado os holofotes, mas nunca foi abandonado por seus verdadeiros fãs, e até hoje há debate sobre quais eram os melhores personagens do jogo. Entre eles, Dhalsim é o nome que sempre fará parte da discussão, quando o personagem viu possivelmente sua melhor versão através de todos os jogos em que apareceu. O mestre ancião indiano é um personagem que costuma não jogar pelas regras tradicionais de Street Fighter. Seus golpes são capazes de atingir o oponente do outro lado da tela, e historicamente ele tem algumas das matchups mais unilateralmente vantajosas em diferentes jogos da série. Em Street Fighter 4, era quase impossível vencê-lo jogando de Hugo. Em Street Fighter 5, é praticamente impossível vencê-lo jogando de Zangief. Se aproximar de Dhalsim pode ser difícil para muitos personagens, mas em Alpha 3, não apenas ele era eficiente em manter a distância, ele era eficiente em todo o resto. A mecânica V-Ism ou variação V era por si só quebrada, e dava acesso temporário a combos infinitos para todos os personagens. Por algum motivo, Dhalsim era o único capaz de escapar desses infinitos. Isso, somado a seus teleportes, o fazia mais forte defensivamente que qualquer outro personagem. Ele podia ser agressivo com seus dive kicks e block strings, e seus golpes normais tinham prioridade nas trocações à distância, o que significava que ele era eficiente em qualquer lugar da tela. Dhalsim podia ditar o ritmo do jogo contra qualquer oponente, funcionava com qualquer variação, mas tinha acesso a infinitos e mix-ups totalmente perversos com sua variação V. Caraca, olha isso. Double reset. Double reset. Por tudo isso, enfrentá-lo era uma experiência única, se é que você me entende. Única pra quem joga maravilhoso, pra quem joga contra terrível, né? Quando o Ultra Street Fighter 4 foi anunciado, todos os novos personagens, com exceção de Decapre, eram portados diretamente de Street Fighter Cross Tekken. Eles eram muito semelhantes às suas versões do crossover, mas precisaram de alguns ajustes para encaixarem com as mecânicas de Street Fighter 4. Especialmente no caso de Helena, essa transição se provaria um pesadelo. Em sua chegada, suas hitboxes ou caixas de colisão eram uma verdadeira bagunça, de modo que muitos golpes de outros personagens não a acertariam desde que ela simplesmente se abaixasse. Of Elena's herself is very dishonest while jumping or walking. Combined with her high jump arc, it can appear that attacks pass right through her.
Em um jogo em que overheads costumavam ser lentos, puníveis e raramente utilizados, Helena tinha vários overheads que podiam iniciar combos, e seu golpe especial Mallet Smash X era um overhead de 15 frames que acertaria o oponente a meia tela de distância. 15 frames é algo que mesmo os jogadores mais afiados não conseguirão reagir consistentemente, especialmente considerando fatores como o estresse da partida, input lag, etc. E se Daigo, Momote e Infiltration em suas melhores formas não eram capazes de defender esse golpe na reação, imagine o que isso significava para o jogador comum. Se Helena tivesse uma barra de X, o oponente basicamente estava em um 50-50. Mas fica pior, o Ultra 2 de Helena, Healing, permitia que a personagem recuperasse parte de sua vida na ativação. Como a barra de Ultra enchia quando você era atingido, Helena perdia vida para encher o Ultra e depois usava o Ultra para recuperar a vida. E isso criava um ciclo que a tornava um dos únicos personagens que poderia usar seu Ultra várias vezes no mesmo round. E por extensão, a personagem com mais vida do elenco. Nos 2 anos que ela esteve no jogo, a personagem teve pelo menos suas hitboxes ajustadas na última versão de Ultra Street Fighter 4, mas pode ter certeza que isso não a impediu de continuar quebrada. Na EVO 2015, os 3 jogadores do top 3 usaram Helena em algum momento, incluindo o campeão Momote. Na Losers Finals, GamerB utilizou Helena em 4 partidas contra Infiltration e ativou seu Ultra 2 nada menos que 20 vezes, de modo que muitos rounds foram vencidos pelo tempo. Assista essa partida e você entenderá o tamanho do dano mental que Helena era capaz de causar. Rapaz, com 20 Guy vezes. de Street Fighter Alpha entramos em uma categoria de personagens que eram completamente quebrados, mas que competitivamente não tiveram tanto destaque. O único motivo para isso é que os jogos em que esses personagens apareceram foram rapidamente substituídos por uma nova versão, em um tempo em que as competições ainda estavam ganhando tração. Mas aperte os cintos, porque esses personagens têm algumas das ferramentas mais absurdas da história de Street Fighter. Com a chegada do primeiro Alpha, ou Street Fighter Zero como é conhecido no Japão, revelavam-se os eventos entre o primeiro Street Fighter de 1987 até a chegada dos World Warriors em 1991. Personagens de Final Fight eram jogáveis pela primeira vez na série, com Guy e Sodom sendo introduzidos ao lado dos outros 2 estreantes, Charlie Nash e Rose. O jogo parecia um pouco apressado, e apesar de seu novo visual impactante comparado a Street Fighter 2, poucos personagens, poucos cenários e mecânicas mal implementadas não ajudaram a causar a melhor das primeiras impressões. Mas falando puramente de jogabilidade, Guy seria o personagem com o potencial de destruir os sonhos de qualquer adversário. Você já ouviu falar em Re-Dizzy Combos? Basicamente, são combos que causam um estado de dizzy ou tontura no oponente, o que leva a um outro combo que causa tontura novamente. Resumindo, se você é atingido por um combo desses uma única vez, você perdeu o round. Esses combos apareceram nas primeiras versões de SF2, mas em SF Alpha eles ainda existiam, e Guy podia executá-los facilmente. É claro que tinha mais. Guy podia combar em super a partir de agarrões normais e agarrões de comando, e qualquer uma de suas aberturas podia levar o oponente à morte. Menos de um ano após Street Fighter Alpha chegar aos arcades em junho de 1995, Alpha 2 foi lançado em fevereiro de 1996, se tornando um dos jogos mais populares da série, e joguei muito esse aqui, cara, colocando um ponto final à breve história de um dos personagens mais quebrados de Street Fighter. Uau! 6 anos depois de Street Fighter 2 chegar aos fliperamas, finalmente era lançada uma sequência direta, com a introdução de Street Fighter 3 New Generation. O jogo esbanjava animações de alta qualidade, cores vibrantes e toda a glória das placas CPS 3. No entanto, a recepção do jogo foi menos que calorosa. Isso porque todos os personagens clássicos de Street Fighter 2 foram deixados de fora, com exceção de Ryu e Ken. Novas mecânicas, nova direção de arte e personagens totalmente novos fizeram Street Fighter 3 não ressoar com os fãs mais tradicionais da série, e o preço salgado das máquinas CPS 3 impediu que o jogo sequer chegasse a países mais pobres. Nada disso fazia com que o jogo ou os novos personagens fossem ruins, e Street Fighter 3 seguiu para se tornar um dos jogos preferidos de muitos fãs. Nesse processo, a jovem ninja Ibuki seguiria para se tornar uma das personagens mais queridas através de diferentes jogos, tendo retornado em Street Fighter 4 e 5, onde ela viu popularidade não apenas entre os jogadores casuais, mas nas mãos de alguns dos maiores competidores da história dos jogos de luta. Mas enquanto Ibuki pode ter dominado tier lists em jogos modernos, sua versão realmente quebrada era de New Generation, de 1997. Nessa versão, a pequena ninja tinha possivelmente o combo infinito mais fácil de executar de qualquer Street Fighter, além de ferramentas para qualquer situação e combos de dano tão absurdo que boa parte do elenco não poderia sobreviver a 2 entradas suas. Seu Super Art 3, Hashinsho, era o super mais forte de qualquer versão de Street Fighter 3 e conduzia a um combo infinito
infinito de apenas um botão. O infinito foi Caraca. removido em Second Impact, mas Hashinsho não deixou de ser um problema, e Ibuki ainda era um dos personagens mais fortes do jogo ao lado de Shan e Akuma. Em Third Strike, sem respostas sobre como balancear esse super, a Capcom optou por removê-lo completamente do jogo. Como as duas primeiras versões de Street Fighter 3 tiveram pouco fôlego competitivo, a versão mais quebrada de Ibuki tornou-se apenas uma lembrança quase esquecida, e seu Ainda super bem. arte Hashinsho uma memória literalmente apagada. Porra, mas aí é complicado você jogar com um personagem tão roubado assim. Não dá não, cara. Street Fighter 2 The World Warrior foi um jogo absolutamente revolucionário. Em retrospecto, é até impressionante que um título tão antigo não fosse um completo desastre em termos de balanceamento, o que contribuiu fortemente para sua popularização. Mas com o passar do tempo, ficaria claro que as novas versões de Street Fighter 2 não tinham apenas o papel de introduzir novos personagens e rebalancear o elenco. World Warrior era repleto de glitches que podiam ser abusados durante as partidas, e Guile era o personagem que mais se beneficiava de tudo que havia de errado com o jogo. Caralho. Se Guy tinha combos de Redizzy fáceis de executar, Guile podia fazer o mesmo com metade do esforço. Em um jogo em que as bases dos jogos de luta como os conhecemos ainda estavam sendo estabelecidas, Guile já jogava para quebrar todas as regras. Um de seus maiores exploits era chamado de Magic Throw, ou agarrão mágico, que era simplesmente um agarrão indefensável e inevitável que podia levar o oponente à morte. O agarrão mágico, diferente dos agarrões comuns de Street Fighter 2, podia atingir os oponentes de perto, de longe ou no ar, e conduzia a um loop inescapável de si mesmo. Que isso, cara, que terrível. Havia glitches que permitiam que Guile executasse Sonic Boom sem carregar e Flash Kicks até 3 segundos depois da carga apenas apertando o botão de chute. O personagem já era considerado o mais forte do jogo, mas suas dezenas de glitches e abusos o tornavam literalmente quebrado. E a única razão do Major não ocupar uma melhor posição nessa lista é porque o World Warrior foi o primeiro Street Fighter a se tornar popular, e as competições ainda não existiam. Com uma cena competitiva estabelecida, no mínimo seus exploits seriam proibidos, ou Guile seria banido de qualquer torneio. Que doideira. Se por um lado algumas versões de Street Fighter gozaram de menos torneios, Street Fighter 4 marcava um período em que os torneios explodiram e todos os cantos do mundo viram o renascimento de uma base forte voltada para a competição. Da versão original conhecida como Vanilla até a última iteração Ultra Street Fighter 4, o jogo teve um número de top tiers extremamente dominantes. Entre eles, e de Street Fighter 4 Arcade Edition era um caso especial. Sua versão de Street Fighter 3 Third Strike já havia traumatizado muitos jogadores da geração anterior, mas o que muita gente não sabia é que as coisas poderiam ser ainda piores. Não havia nenhum aspecto do meta de SF4 em que Yun não sobressaísse. Ele tinha um forte focus ataque, combos de dano insano, seu super Grenading retornava a todo vapor e o personagem tinha uma porção de ferramentas que negava completamente o jogo neutro de boa parte do elenco. Da soma de golpes rápidos, bons confirms e um command grab que permitia iniciar combos, ele tinha uma das melhores ofensivas do jogo, e defensivamente ele também era bastante forte. Com um dos dive kicks mais quebrados da história de Street Fighter, apenas não havia aspectos em que Yun estivesse abaixo da média. Enquanto poucos personagens podiam combar de seu super para seu ultra, Yun podia combar de seu ultra para seu super e vice-versa. O jovem lutador de Kung Fu foi finalmente nerfado na versão Arcade Edition 2012, mas em Ultra Street Fighter 4 ele ganhou novos buffs e voltou a ser um terror. Imagine pular neutro na frente de seu oponente e instantaneamente colocá-lo em uma situação de mix-up com seu dive kick, ou se aproximar gratuitamente com uma barra de EX a qualquer lugar da tela com seu land punch. Esse era o poder de Yun em Street Fighter 4 Arcade Edition. Apelão. Street Fighter 3 Third Strike é um jogo cuja popularidade explodiu após o Evo Moment 37. Considerada a jogada mais popular não apenas dos jogos de luta, mas dos esportes como um todo. Clássico. Mas a história competitiva do jogo é bastante rica e não poderia ser resumida nesse momento. Dito isso, há algo que de fato poderia resumir a competição de Third Strike: Chun-Li em todos os lugares. Se você olhar para os resultados de qualquer competição de Street Fighter 3 Third Strike, eu prometo que você encontrará o nome de Chun-Li 90% do tempo em qualquer top 8, e geralmente em primeiro lugar. Nos 7 anos em que o jogo fez parte da line-up da Evo, 4 edições foram vencidas por jogadores de Chun-Li. No Japão, nas 9 edições de Third Strike na Super Battle Opera de 2003 a 2012, 8 dos times campeões tinham Chun-Li em sua composição. Sempre houve consenso sobre Chun-Li ser a número 1 do jogo, mesmo com personagens fortíssimos como Yun, Ken e Makoto no topo.
Obviously, the best character in the game is going to be Miss Chun-Li Zhang. That's like 100% guaranteed, right? So I don't think a lot of people can argue is that Chun and Yun are probably the top 2 in the game. Obviously, Chun is just broken, you know, all these powerful moves, the Super R2 is really broken. Seu jogo neutro era implacável. Ela era capaz de acumular barras de super facilmente graças a seus golpes rápidos e tinha o melhor confirm de um hit do jogo. Seu chute médio abaixado convertido em seu Super Art 2 Ryoku-sen. Alguns personagens de Third Strike não tinham a menor chance contra Chun-Li. E mesmo os top tiers podiam no máximo enfrentá-la de igual para igual. Mas a Chun-Li ela sempre foi rápida. Sempre foi muito rápida. No caso de Yun, Chun-Li era a definição de pouco risco e alta recompensa somados a alguns dos confirmes mais devastadores que se possa imaginar. Na teoria ou na prática, com os resultados de quase uma década inteira para provar, Chun-Li de Third Strike era completamente quebrada. Com a chegada de Super Street Fighter 2 Turbo, era possível selecionar versões antigas dos personagens. E a versão clássica de Sagat, conhecida popularmente como Old Sagat, se mostraria um problema dos grandes. Através da história competitiva de Street Fighter, poucos personagens foram de fato banidos em competições. E mesmo o Old Sagat não foi banido literalmente. Ele foi alvo de um soft ban, algo como um banimento moral. Você podia utilizá-lo, mas havia um consenso entre jogadores sobre não fazê-lo, especialmente em competições. Mas como não havia regra oficial impedindo seu uso, não é raro encontrar partidas do velho Sagat impondo seu jogo impiedoso contra personagens que não tinham como lidar com o que pode apenas ser definido como o melhor jogo de zoning da história de Street Fighter. Já era. Nossa senhora. Com seus Tiger Shots rápidos e de duas alturas, um Tiger Uppercut que causava um dano devastador e tinha um alcance incrível, mais seus golpes normais que podiam ser usados para controlar o espaço ou mesmo como antiaéreos, essa versão de Sagat podia ser enfrentada de igual para igual apenas pelos top tiers, e era considerada quase literalmente impossível de lidar para boa parte do elenco. Soft bans como o de Old Sagat era um tema de discussão, mas pode ter certeza que os jogadores dispostos a utilizá-lo, cientes de quão quebrado ele era, não tinham muitos amigos. Tiger é um couro capaz de despertar traumas de mais de 20 anos atrás. Cortesia do velho Sagat de Super Street Fighter 2 Turbo. Esse é um vídeo bastante especial, escrito e editado com muito carinho. Considerando que o vídeo de personagens mais quebrados da história de Mortal Kombat chegou a quase 30 mil likes em 4 meses, eu gostaria de pedir sua ajuda para que esse vídeo chegue à marca de 15 mil likes em tempo recorde. Isso, é claro, se você realmente gostou do vídeo e quer me ajudar. Será que eu posso contar com seu apoio? Em primeiro lugar, diferente dos personagens anteriores, essa escolha não é baseada em uma única versão do personagem, mas em diferentes versões através de diferentes jogos. Essa lista não inclui chefões, razão pela qual Guild, Street Fighter 3 ou Bison de Champion Edition não aparecem em nenhuma posição. Akuma, no entanto, é um caso especial. Ele não era exatamente um chefão, mas em alguns jogos ele é um chefe secreto, e sua forma não jogável é conhecida por Shin Akuma. Dito isso, mesmo sua versão jogável era extremamente desbalanceada em uma porção de jogos. Obviamente, isso começa com sua primeira aparição em Super Street Fighter 2 Turbo, onde o personagem era quebrado para além da dignidade humana, e nenhum personagem tinha a menor chance de vencê-lo. Com suas magias aéreas, hurtboxes quase inexistentes, dano alto e velocidade incomparável, Akuma era oficialmente banido no ocidente, e banido moralmente no Japão. Em Street Fighter Alpha 3, ele era definitivamente um dos personagens mais fortes do jogo, extremamente potente com a variação V, e foi o personagem utilizado por Daigo Mehara em sua lendária partida contra Alex Vai no choque entre El e Japão. Em Street Fighter 3 Second Impact, Akuma era ainda mais poderoso que Shan e Ibuki, e seu dive kick era vantajoso mesmo após ser counterado por um parry. Se você achava que o dive kick de 1 em SF4 era um problema, conheça o dive kick mais cruel de qualquer Street Fighter que já existiu. Mesmo em um personagem alto como Hugo, o dive era vantajoso o suficiente para combar na aterrissagem mesmo se acertasse na altura da cabeça do gigante. Isso é insano. Na primeira versão de Street Fighter 4, Akuma era exageradamente impetuoso, com um dos ultras mais fortes do jogo, um kit de ferramentas incomparável e, como não poderia deixar de ser, combos infinitos. Que isso? Caraca!
Posteriormente ele perdeu seu infinito, mas inaugurou o meta do Vortex de SF4. Na segunda temporada de Street Fighter V, Tokido alertou a todos que Akuma era o personagem mais forte do jogo, e nos 2 anos que seguiram ele dominou completamente a competição, vencendo inclusive uma das evos mais memoráveis da história dos jogos de luta. Com golpes invencíveis, ataque explosivo, mix-ups extremamente potentes e uma variedade de supers combinada, seu marcante Demon Flip e seu lendário Shungoku Satsu, Akuma é naturalmente um personagem difícil de balancear, e até em sua aparição em Tekken 7 ele acabou quebrando completamente as regras do jogo. Eu sinceramente não acho nada a ver o Akuma tá no Tekken, mas nem o Gizzy, mas tudo bem. Onde até hoje figura no topo das tier lists. Não é sempre que um personagem canonicamente poderoso tem sua força traduzida para o metagame. No caso de Akuma, não houve exceção. Ele é o personagem mais poderoso da história competitiva de Street Fighter. Caraca! Yun e Helena foram terrores da era Street Fighter 4, mas eles não foram os únicos. Do Evil Ryu de Daigo ao Ken de Momochi, a competição do jogo foi repleta de grandes momentos, e nesse vídeo você irá conhecer 10 confrontos épicos que marcaram a história de um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Caraca, veremos numa próxima, porque tem outra dele aqui. Cara, eu gosto de Street Fighter. Agora vamos falar de The King of Fighters, tá? Já viram aí, né? Eu gosto de Street Fighter, mas assim, do top 3 entre The King, Tekken e Street Fighter, é exatamente isso aí, tá? No meu top, assim, top 3 games de pancadaria, por exemplo. Tekken em primeiríssimo lugar, seguido por The King of Fighters, e depois vem Street Fighter. Street Fighter não é o que eu gosto muito de jogar, não. Hoje em dia, antigamente eu jogava bastante, principalmente na época do Alpha. Eu joguei muito o Alpha 2, mas depois era viciadão, né, Street Fighter, na verdade, né? Eu jogava o game, o Alpha Zero, eu assistia aquele filme animado, depois eu vim pegar o Street Fighter Victory, né, o anime, que pra mim é o top dos tops de anime de pancadaria, porque ali eu acho que até hoje, eu não sei se vocês concordam, joga aí nos comentários, mas até hoje, pra mim, Street Fighter Victory é o anime que mostra melhor como é uma amizade, sabe? Eu não consigo ver outro anime que faça isso. Não vejo, porque a gente vê que a amizade do Ryu com o Ken é muito forte mesmo, é tipo irmandade, né, e tal. Aí tem a Chun-Li também ali, que eles acabam acolhendo ali como grande amiga, né, o irmãzinho ali dos dois. É sensacional, cara. Street Fighter Victory pra mim é o anime top, né, top mesmo, tanto que pra mim ele tá lado a lado ali com o Bleach, né, que é outro anime também que eu sou mega fã. Mas, e Jojo também, Jojo já vem depois, né, então, mas enfim, nós vamos ver aqui, personagens mais quebrados da história de The King of Fighters. Pode ter certeza que a Melee de 2012, a Melee tá aqui, pode ter certeza que ela tá aqui. Entre as dezenas de jogos de luta que estouraram no mundo todo através das últimas décadas, a série do coração de boa parte dos brasileiros tem um nome: The King of Fighters. Verdade. É uma rica história competitiva, principalmente 2001. Na China e Pra vocês, qual é o melhor The King que vocês já jogaram? O que eu mais amei jogar foi The King 2001. O KOF 2001 pra mim ele é muito bom, ele é excelente, cara, excelente. Só que a galera não curtiu muito. Aí veio a 2002 e parou tanto que tem gente que até hoje só joga 2002, parou no tempo, não joga hoje da frente. 2003 eu joguei, eu não gostei, 2004 eu joguei, também não gostei, mas pra mim até 2001, né, porque 2002 é assim como 98 é aniversário, né, pra mim é o melhor, cara. Pra mim a 2001, puta, é muito boa. A 2000 é legal, mas a 2001 é excelente pra mim, cara, e tem personagem pra caralho também. América Latina, e com o lançamento do último jogo da série em fevereiro de 2022, chegou o momento de você conhecer os personagens mais quebrados da história de The King of Fighters. Para me ajudar, eu trouxe um especialista, simplesmente o maior criador de conteúdo de KOF do Brasil, Daniel do KOF da Depressão. KOF da Depressão. E fica tranquilo, essa lista não é sobre chefões, porque aqui também é proibido jogar de Rugal. Bom. Tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel do canal KOF da Depressão e bora conhecer os personagens mais quebrados do The King of Fighters. E pra inaugurar KOF da Depressão é brabo, cara. O canal do moleque é maneiro. Eu vou dar uma olhada depois. Pra nossa lista. E ele joga pra caralho. Um personagem acima de qualquer Mr. Karate. Mr. Karate. Que é o Akuma. Takuma. Oh my god. Yep. Violent King. Genius. No.
Talvez você tenha reparado que hoje em dia há uma certa tendência de personagens DLC chegarem aos jogos de luta, digamos, fortinhos até demais. Mas o que você provavelmente não sabia é que antes de Lucky de Street Fighter V ou Leroy de Tekken 7, um trio de DLCs mudou completamente o meta de The King of Fighters 13. É bem verdade que levou um tempinho até esses DLCs terem seu potencial descoberto e explorado, mas uma vez que isso aconteceu, era difícil ver um time que não contasse com pelo menos um dos três. Mr. Karate funcionava bem em qualquer posição, tinha alguns dos combos mais absurdos do jogo, e era capaz de acabar com a barra de vida do oponente em um piscar de olhos. No top 8 da EVO de 2013, 4 jogadores utilizaram um Karateka mascarado, e em 2014 as coisas foram ainda piores, pois todos os jogadores do top 3 tinham um personagem em sua composição do time, incluindo, é claro, o campeão Xiaohai. Morreu. No. Não importa em que lugar do mundo, Mr. Karate era presença garantida nas cabeças de qualquer torneio de KOF 13. Infelizmente, para os seus fãs, o KOF 13 foi a última aparição do personagem na série. É apenas esperado que o balanceamento de um jogo novo não seja perfeito, mas KOF 15 fez um excelente trabalho em trazer um bom nível de equilíbrio entre suas dezenas de personagens. No entanto, alguns personagens chegaram consideravelmente acima da média. Entre tantos Terrys, Vanessas e Elizabeths, talvez o personagem mais overpowered no lançamento de KOF 15 tenha sido Ralph Jones. Quase todo o time que se viu nos primeiros torneios do jogo tinha um Ralph em alguma posição, e os jogadores profissionais o colocaram no topo de todas as tier lists. Com seu chute forte e assustador que acertava o oponente quase do outro lado da tela, com firmes fáceis e o dano letal de seus combos, não havia situação em que Ralph não fosse uma ameaça. Pegou. Au! Não é de surpreender que o personagem já tenha sido ajustado no primeiro patch de balanceamento do jogo, para o alívio de jogadores casuais e competidores que sofreram nas mãos do temido exército de um homem só. Se Ralph ainda continuará no topo das competições após seus nerfs é algo que ainda precisaremos aguardar para ver. Caralho. Se por um lado Melee, falei? É um dos preferidos dos brasileiros. Cara, Melee, ela é muito apelona. Se tá na mão do cara certo, você pode largar o controle e ir pra casa puto da vida, porque você vai tomar um esculacho. Vai ter certeza. Pra ver. Se por um lado, KOF 2002 é um dos preferidos dos brasileiros, por outro lado, a versão 2001 é uma das mais odiadas mundialmente. Não sei e motivos motivos não faltam, né, gente? O jogo não apenas era quebrado, mas cheios de bugs e problemas que realmente estragavam a diversão. Entre combos infinitos e golpes indefensáveis, Melee era a principal candidata para estragar o dia de qualquer oponente. Verdade. Eu gosto da 2001, gente. Tchau. A coreana lutadora de taekwondo e metida super heroína era uma personagem difícil de dominar, já que ela podia alterar sua postura padrão para uma chamada Hero Mode, que dava a ela novos golpes de longo alcance, além de novos especiais e um antiaéreo que permitia novos combos. Era necessário destreza e atenção para poder jogar com ela, mas quem conseguisse otimizá-la certamente seria recompensado pelo esforço. Infelizmente, o KOF 2001 era um jogo problemático ao ponto de afastar muitos jogadores, o que é uma pena, considerando que Melee era uma das adições mais bem-vindas ao elenco da saga. Mas eu gosto pra alegria muito dos seus fãs, ela retornou no KOF 2002, onde continuou sendo um dos personagens mais fortes do jogo. Isso é, até a chegada da versão Unlimited Match, onde ela acabou no fundo da tier list. Na competição de alto nível de KOF existe uma regra. Se Xiaohai usa um personagem, você pode ter certeza que esse personagem é um dos mais fortes do jogo. Em The King of Fighters 2000, um de seus personagens principais era K-Dash. Então você já sabe o que isso quer dizer, certo? O protagonista da saga Nestes é um terror absoluto nessa versão, e o próprio Xiaohai colecionou muitas vítimas com o personagem ao longo dos anos. KOF 2000 foi o último jogo desenvolvido pela SNK antes da companhia falir. Personagens como Kula e Vanessa eram jogáveis pela primeira vez, a mecânica de Strikers retornava a todo vapor, e as possibilidades de combos eram insanas. É claro que isso tinha um preço, e o jogo era absolutamente quebrado, o que não quer dizer que não era um jogo divertido. O Dash se beneficiava grandemente das mecânicas de KOF 2000, e com o abuso dos Strikers, seus combos eram devastadores. É isso.
Ele era superior à sua versão de KOF 99, com ferramentas para todo tipo de situação. Suas magias eram poderosas, golpes como o Minute Spike eram muito rápidos e no topo de tudo, seu Shoryuken implacável. Por todos esses motivos, K-Dash era não apenas um dos personagens especial mais fortes, mas um dos mais escolhidos competitivamente. Olha só que legal. The King of Fighters 11 pode não ter sido o jogo mais jogado e nem mesmo o mais lembrado entre os KOFs, mas o jogo tinha seu apelo, e um de seus grandes charmes foi a inclusão de personagens queridos da série Garou. Entre eles, o Gato retornava ao lado de Tizoki e da recém-chegada Janet. Em Garou, Gato era um dos personagens mais fortes do jogo, mas em KOF 11, o personagem se consolidou no topo absoluto das tier lists, com bons confirmes, boas ferramentas para abrir a defesa do oponente de forma pouco arriscada e combos insanos. Era ao mesmo tempo difícil de se proteger da sua ofensiva, enquanto um deslize geralmente significava a morte. Seus botões eram absurdamente fortes, sua aproximação aérea era a melhor do jogo e seus mix-ups de lows e overheads faziam a aproximação parecer quase indefensável. O Gato era tão dominante no meta de KOF 11 que na SBO 2006, o maior torneio de jogos de luta no Japão naquela época, 46 jogadores finalistas tinham o personagem em seu time, o que fazia dele o personagem mais usado do torneio. Depois de muitos anos desaparecido, o Gato chegou novamente como DLC em KOF 15 e, ao que tudo indica, sua nova versão faz jus aos seus dias de glórias do passado. Que legal. Gato da antiga, olha ela aí. É o grande queridinho dos brasileiros. Enquanto na China KOF 97 é o mais popular e KOF 98 ainda é o preferido de muitos jogadores, é simplesmente difícil negar o quão popular a versão 2002 se tornou no Brasil ao longo dos anos. Alguns dos melhores jogadores do mundo. Eu posso até afirmar que 2002 é a mais famosa e a mais popular do Brasil, desde que ela foi lançada, porque a galera parou no 2002. Não há lugar nenhum que eu, por exemplo, encontre uma máquina de fliperama, o que é bem raro hoje em dia encontrar, que não tenha 2002. É só 2002, para baixo não tem. Não tem 2001, não tem 2000, 99, não tem. 98 até encontra, hein? 98 até encontra. Agora, o que é mais encontrado é 2002. A 2002 normal, 2002 Plus, 2002 Mega Hyper Master apelão, mas é 2002. Acho que a mais jogada, a mais famosa, a mais popular do Brasil é The King 2002, cara. E assim, eu gosto também da 2002, mas eu só jogo se ela for normal. Se ela for Plus, eu não jogo não. Não dá pra jogar, é chato. Entendeu? O especial fica direto ali, tu dá uma pancada no cara, ou faz um C, já enche 2 barras, 3 barras, não é a minha não, o negócio é raiz, fazer a barra aí enchendo conforme o negócio vai indo, entendeu? Agora, pô, dá esse negócio de um toquinho, encostou assim no cara e encheu uma barra, não rola não. Mundo estão aqui, e os torneios ainda são tão emocionantes hoje quanto eram 20 anos atrás. Entre uma porção de personagens absurdamente fortes, Angel ou Angel, como é melhor conhecida por aqui, certamente está no topo. A personagem é possivelmente a mais difícil de dominar, mas com dedicação e muito treino, ela se torna um verdadeiro terror. Ela se destaca especialmente com seus mix-ups difíceis de defender, golpes de alta prioridade e, como não poderia deixar de ser, combos infinitos. Imagine fazer tudo certo em um round, mas falhar uma única vez e perder tudo por isso. Já era. Assim é a vida dos oponentes de Angel em The King of Fighters 2002. O personagem sempre foi bastante utilizado em torneios. Se você gosta de assistir os competidores brasileiros, você definitivamente conhece a força da adorável luteadora mexicana. Ô, carai! Que foi aquilo? Aplicou o Michael Jackson! Olha o grito do cara, acabei! Luteadora mexicana. Olha o cara. Aplicou o Michael Jackson. E Athena, Angel é definitivamente um dos personagens mais quebrados do jogo. Pô. Mas lembrando que ela só é fodona pra quem sabe jogar com ela. Quem não sabe, vai passar dor de cabeça. Que ela é bem complicada de se jogar mesmo. Mas também quando aprende, já era. Quanto o seu tamanho, é apenas o barulho assustador de seus chinelos batendo nos cenários.
Em Call of 98, um dos mais Goro Daimon apelões. é um personagem simplesmente completo e capaz de dominar a maior parte do elenco apenas com seus golpes normais. Muitos personagens do jogo eram tão poderosos quanto ele, como Shizuru ou Chris Orochi, mas o gigante de luta de olhos fechados era exageradamente forte e a excelente Shermie em também. tudo que fazia. Seus golpes normais causavam bastante dano, e enquanto outros personagens precisavam de aberturas para poder encaixar seus combos, né, seus melhores Ele combos, nem tanto. o Goro Daimon podia acabar com o oponente apenas com seus pokés opressores. Seus agarrões não ficavam atrás, o que fazia com que Goro sobressaísse tanto no jogo neutro à distância, quanto próximo do oponente impondo seus mix-ups. Em torneios, jogadores de Goro Daimon não podiam usar seu Ground Pound ou Terremoto enquanto o oponente se levantava, que graças a um bug era literalmente indefensável. E mesmo com esse golpe banido, o personagem ainda era um dos mais fortes do jogo, sempre presente nas competições. E galera, é como sempre eu gosto de dizer, o jogo quer que você pense que o chefão é o Rugal, mas na verdade não é o Goro Daimon, não tem pra ninguém. Não, sem contar que o Goro Daimon, ele, não apenas ele como a Shermie também, quem tá vendo eu reagindo à pancadaria lá da Soa com os amigos dela lá, vocês veem que eu falo direto, cara, se estourar é um especial, e caraca, o Goro, sem ele tá estourado, ele já tira pra cacete. Se ele estoura, meu irmão, estoura a barrinha, né, de especial, maluco, é o especial sem fazer o movimento de especial. Sem fazer você pra frente, você pra trás, você pra trás. Ele é muito, muito apelão. Igual a Shermie também. Shermie também é bem apelona. O Yori também é outro apelão no 98. O 98 é muito bom. O Terry, então, quando você escolhe o Terry com o start apertado, segurar, meu irmão, o Terry no start, ele é um apelo do caralho também, cara. Mas é muito bom, muito bom. The King of Fighters 97 é definitivamente um dos jogos mais quebrados entre todos da franquia. Desbalanceado nem sequer começa a explicar o tamanho do pesadelo. O jogo recompensava o estilo agressivo de jogabilidade que se tornaria a marca e o charme dos KOFs que o sucederam. E se hoje The King of Fighters é facilmente reconhecido como um jogo frenético de rushdown, muito disso começou precisamente em KOF 97. Combos causavam... Eu nunca vi esse The King 97 com essa pegada aqui não. É chinês, ó. Interessante. Que? O cara tem Orochi ali no grupo? É isso mesmo? E se hoje The King... Não! O cara tem Orochi no grupo. Cara! Deve ser aqueles... Como é que é? Mugen, né? Nossa senhora. Fighters é facilmente reconhecido como um jogo frenético de rushdown. Muito disso começou precisamente em KOF 97. Combos causavam um dano insano, barras enchiam mais facilmente e boa parte dos personagens podiam executar combos infinitos. Ou seja, o jogo era incontestavelmente quebrado. Apesar disso, a maioria dos personagens eram permitidos em competições, com exceção de dois, Yori e Leona em suas formas Orochi. Eles eram tão fortes, mas tão fortes que eram banidos de qualquer torneio. Nossa! Isso em um jogo em que praticamente todo mundo tinha combos infinitos e podia fazer um grande estrago. Yori Orochi era praticamente sua versão normal, que já era forte sob o efeito de esteroides. E Leona Orochi não ficava para trás. Eles podiam encerrar qualquer confronto a partir de uma abertura. E graças a seus golpes mais rápidos, ninguém tinha uma chance contra nenhum dos dois. As versões Orochi de Chris, Shermie e Ashiro eram permitidas em torneios. Então imagine apenas o quão quebrados eram Yori e Leona nessa forma em The King of Fighters 97. Eu já joguei com um amigo. Dessa forma em The King of Fighters 97. Eu já joguei com um amigo que... Eu tava começando a jogar The King, né, na verdade, na época lá. Eu lembro que eu cheguei pra jogar lá, botei a ficha, né. Ficha que era 25 centavos na época. 25 centavos a ficha, jogava lá. Botei, coloquei lá, mas era um crédito só, né. Hoje em dia, aí depois passou a ser 50 centavos 2 créditos e tal. Mas eu coloquei lá minha única ficha, né. Escolhi lá a galera. Aí eu lembro que chegou um amigo, depois ele se tornou amigo, né? Mas antes eu nem conhecia. Ele chegou e falou assim, e aí, pode jogar? Eu, pô, pode. Inocente? Pode. Foi lá, pegou, botou a ficha, plim. Aí chegou na hora de escolher, apertou start, chegou na hora de escolher, chegou pra mim e falou assim, quer morrer com quem? Eu, quê? Quer morrer com quem, pô? Escolhe aí. Aí eu fiquei sem saber o que falar, né? Pra ele, sei lá, qualquer um. Aí tá bom, aí botou lá no sorteio, né? Aí eu lembro que caiu o Ramon. E essa é a história.
Nojento, jogava pra caralho. Depois eu vim descobrir que ele fazia parte de um grupo de 10 amigos que jogavam The King desde 94. Desde os 94, né? The King 94. E ele é viciado junto com o grupo lá. Pra você ter ideia, os caras, nenhum deles jogava normal assim, não. Eles jogavam assim. Que era mania, porque eles jogavam desde do PC. Então eles não conseguiram se adaptar e jogar assim, né? Eles jogavam assim, cara. Aí nossa. Aí depois eu passei o quê? Quando chegava um cara pra jogar e ele fazia isso aqui pra jogar, pegava coisa pra jogar, ih, já era. Largava o controle, valeu. E embora, quer passar raiva, pô. Mas é foda, o cara quando ele joga The King mesmo, o cara é chato, mano. É chato. É praticamente impossível ser derrotado. É bons tempos, bons tempos. Hoje em dia é muito difícil encontrar algum fliperama. Muito difícil. É 99,99% difícil de encontrar, cara. De verdade. É tipo agulha no palheiro hoje em dia. Encontrar fliperama aqui. Infelizmente. Athena é talvez o pior tipo de top tier que um jogo pode ter. Não apenas ela é extremamente forte, enfrentá-la pode ser muito, mas muito frustrante. Em The King of Fighters 2002, ela teve a sua versão mais overpower através de todos os jogos. E o spam de Psycho Ball nunca foi tão intenso. 22 seconds left still. It's gonna be hard to get in there. Não apenas ela tinha basicamente todas as ferramentas do jogo, é possível dizer que ela era a melhor personagem do jogo em todos os aspectos. Seu jogo de zoning com magias era difícil de lidar. Seus golpes normais tinham bastante prioridade nas trocações. E ela podia atacar de uma forma opressora, com combos de dano alto e secretos totalmente desbalanceados. Pra vocês terem noção, gente, uma variação de seu HSDM, né, que é o secretão, recuperava uma boa porção de vida. Então, mesmo em um confronto prestes a ser concluído, a personagem podia te acertar, recuperar a própria vida e te deixar novamente em desvantagem. Athena não era apenas forte, por trás da sua aparência inofensiva havia um verdadeiro monstro. Ela, sem dúvidas nenhuma, era a definição de God Tier em The King of Fighters 2002. E pode ter certeza que até hoje em dia, muita gente tem pesadelos relembrando o terror que era enfrentá-la. Inclusive eu, mas vocês não contam pra ninguém. Se você quer aprender mais sobre o universo de KOF, com tutoriais detalhados de personagens, incluindo vários que apareceram nessa lista, além de gameplays divertidas e listas aprofundadas sobre personagens apelões, os melhores especiais da franquia KOF da depressão, quer ver? Curiosidades, não esquece de se inscrever no canal do Daniel. Legal. É suficiente para aceitar meu convite e participar desse vídeo, me ajudando na revisão das escolhas de personagens e nas informações do roteiro. Dani, muito obrigado, de coração. Moleque manda bem. Muito obrigado por ter me chamado para participar desse vídeo, é uma honra estar aqui no seu canal. Gostaria de mandar um abraço aí para todo mundo que veio do KOF da depressão. Galera, se inscreve no canal do Vini, hein? E claro, né, fazer um convite se você gosta de KOF, se você ama essa franquia, eu te convido a colar lá no meu canal. E é isso, Vini, um abraço pra você, sucesso! Próximo Em primeiro lugar, Yori Yagami. Próximo a que eu vou reagir vai ser o KOF da depressão. Introduzido em KOF 95, Yori foi um sucesso instantâneo entre os fãs da série, com seu design incrível, personalidade forte e jogabilidade divertida. Com o crescimento da cena competitiva ao redor do mundo, já em KOF 97 os torneios estavam tomando proporções internacionais, especialmente na Ásia. E conforme os jogos foram evoluindo e novas versões de KOF foram chegando, Yori Yagami quase sempre esteve entre os personagens mais fortes de qualquer jogo em que apareceu. Em KOF 97 e 98 ele era facilmente um dos personagens mais dominantes. Quando os DLCs passaram a dominar o meta de KOF 13, a versão EX de Yori era considerada ainda mais forte que Mr. Karate e X-Kill, e até como Striker ele foi Tier S. The King of Fighters tem uma rica história competitiva, com alguns jogos menos relevantes e outros que são jogados até hoje. Yori é um personagem que melhor representa essa história, pois ele sempre esteve no topo de tudo, especial às vezes o mais quebrado, com seu kit superior de dano alto e combos infinitos, às vezes apenas absurdamente forte, com sua movimentação e botões incríveis. O Yori sempre foi um personagem completo que se beneficiou das mecânicas de cada jogo. Ele representa a essência do KOF, seja pelo seu estilo agressivo, pelo tamanho de sua pura força ou mesmo pela qualidade de seus temas. Por todos esses motivos, o Yori fecha a nossa lista em primeiro lugar. Apelão. Tchau. Carai!
Personagens Bonito, hein? quebrados certamente foram abundantes nas várias versões de KOF, mas eles são ainda mais assustadores nas mãos de um grande jogador. Na China, o prodígio começou a vencer adultos com apenas 6 anos de idade, até se tornar o melhor jogador de KOF do mundo. Clica aqui para conhecer a incrível história de Xiao Hai, um jogador tão apelão quanto qualquer personagem dessa lista. Pode ter certeza que a gente vai voltar aqui. E para ir finalizando, para finalizar na verdade, né, minha contribution aqui, bora de personagens mais quebrados da história de Mortal Kombat. E em breve eu vou estar reagindo aí ao canal do KOF da Depressão. O Daniel joga muito, cara, joga muito. Mortal Kombat é um dos jogos de luta mais populares da história e já está em sua 11ª iteração. Enquanto fãs do mundo todo aguardam o possível anúncio de Mortal Kombat 12 em comemoração aos 30 anos da série, nesse vídeo relembraremos 10 personagens que causaram pesadelos ao longo da rica história competitiva da franquia mais sangrenta dos videogames. Deixa eu só ver quanto tempo tem esse... 3 anos. Legal. Vamos começar do começo. Mortal Kombat 1 foi lançado em 1992 e é considerado até hoje um dos jogos mais revolucionários da era dos fliperamas. Com gráficos inacreditáveis para a época, resultado da digitalização de atores reais, Mortal Kombat era assustadoramente realista, e as filas para jogá-lo nos fliperamas eram gigantes. Não havia internet para consultar golpes especiais, mas para Mortal Kombat, com a introdução dos icônicos Fatalities, as coisas eram ainda mais difíceis. Fichas e fichas para descobrir na raça, como se diz, quais os comandos para finalmente tornar a tela escura e assassinar seu oponente da forma mais cruel possível. Isso aqui é sim a forma raiz de você aprender a jogar as paradas. Pô, era maneiro pra caralho. Mas não é porque as informações eram mais difíceis de conseguir e as coisas precisavam ser feitas à moda antiga que os personagens quebrados não apareceriam. Descobrir a força de um personagem pode levar tempo, mas uma vez que isso acontece, não há como voltar atrás. No caso do primeiro Mortal Kombat, a personagem que não podia ser parada era Sonya Blade. Era um jogo com poucos personagens, e mesmo assim Sonya podia fazer coisas que nenhum outro lutador era capaz. Apenas alguns golpes podiam punir sua rasteira, a pequena Hurtbox durante sua animação agachada fazia com que a pressão de jabs do oponente não fosse eficiente contra ela, e em cima de tudo isso, Sonya possuía um infinito com seu agarrão de comando, que podia começar a partir de um mero jab. Um movimento errado contra Blade poderia ser o fim de qualquer round. Por motivos como esses, ela era considerada God Tier em MK1. Caraca! Um ano depois da chegada do primeiro MK, Mortal Kombat 2 foi lançado em 1993 e dessa vez mais personagens icônicos foram introduzidos. Entre eles, as irmãs Kitana e Mileena, ou Mileena, como ela definitivamente não é chamada por aqui. Antes de Mileena ser o personagem mais requisitado para entrar em MK11, ela já havia destruído a sanidade de muitos jogadores de MK2. Ela pode ser um clone de Kitana, mas em questão de gameplay, a ninja roxa preferida de muitos fãs era definitivamente superior. Suas magias eram insanamente fortes e ela também possuía um chute de teleporte, mas o que a separava de outros personagens era seu golpe especial de rolar. Esse golpe era tão quebrado que era a principal ferramenta de Mileena em combos, e nas circunstâncias corretas garantia um combo infinito no meio da tela ou no canto. Agora imagine você a satisfação de usar um personagem que controla a maior parte dos personagens à distância, mas que pode finalizar o round com um combo a partir de uma única abertura. Isso era Mileena em Mortal Kombat 2. Caraca! Cetrion é um dos personagens mais controversos de Mortal Kombat 11. Enquanto perto de outros personagens dessa lista ela seria um mero unicórnio perto dos Cavaleiros do Apocalipse, para os padrões de MK11, Cetrion é simplesmente um pesadelo. Ela dominou a competição ao longo dos anos em diferentes regiões, e é um personagem difícil de lidar para boa parte do elenco. Cetrion possui um teleporte para criar ou encurtar a distância e que pode ser usado após um pulo, pode empreender um jogo de zone implacável e possui block strings completamente seguras sem gastar recursos. Basicamente, todo oponente é forçado a encontrar uma brecha no plano de jogo da personagem, em trocações que podem ser frustrantes para dizer o mínimo. E para o azar dos competidores de Mortal Kombat 11, a NetherRealm suspendeu o suporte do jogo em 2021 sem fazer nenhum ajuste à personagem. Então Cetrion continuará um problema no mínimo até o próximo jogo ser lançado.
Mortal Kombat Deadly Alliance foi o primeiro MK da sexta geração de consoles, e também o primeiro a abraçar o aspecto realmente 3D na série. Deadly Alliance introduziu novas mecânicas nunca vistas antes, como a possibilidade de alterar entre stances ou posturas, e também foi a primeira vez que vimos a notação de botões que existe na série até hoje. A cena competitiva de Deadly Alliance não era grande, mas foi nesse jogo que grandes nomes da comunidade tiveram seu primeiro contato com Mortal Kombat, incluindo o jovem prodígio Sonic Fox. E entre os diversos personagens do jogo, incluindo alguns novatos não tão queridos quando não bizarros, até para os padrões de Mortal Kombat, quem esteve no topo de Deadly Alliance era na verdade um rosto bastante conhecido: Scorpion, o ninja mais popular da história dos jogos de luta. O que torna o ninja espectro poderoso nesse jogo é sua habilidade de atacar de forma eficiente, pouco arriscada e bastante recompensadora. Seus combos podiam terminar em especiais indefensáveis. Sim, eu disse indefensáveis, e que garantiam um mix-up na próxima interação. Ele tinha mobilidade e as ferramentas para pressionar de forma segura, e qualquer conversão poderia deixar o oponente a um erro da morte. Caralho. Quando o reboot de Mortal Kombat trouxe a série de volta para o 2D, a cena competitiva realmente floresceu. O jogo passou a fazer parte de grandes torneios e finalmente entrou para a line-up oficial da EVO. Mas nem tudo estava perfeito para a grande volta de MK depois do desastre de Armageddon. Personagens quebrados apareceram do início ao fim do jogo, e não foram poucos, mas Kabal sempre aparecerá em qualquer lista por seus golpes e mix-ups completamente implacáveis. O que fazia o personagem tão difícil de lidar era o seu Nomad Dash, seu clássico golpe em que ele corre em direção ao oponente, causando um efeito de girar em altíssima velocidade. Porque em Mortal Kombat 9 esse golpe podia ser cancelado antes que Kabal se chocasse com o adversário, e isso o permitia executar sequências na defesa que nenhum outro personagem podia emular. Em determinadas circunstâncias, Kabal era capaz de executar infinitos na defesa, pois o oponente ficava preso em block stun e sofria chip damage até a morte. Havia formas de escapar, mas em contrapartida era Kabal quem escolhia o que fazer assim que se aproximava. Então o oponente era sempre forçado a adivinhar corretamente ou morrer. Seu infinito na defesa era difícil de executar, mas nunca foi removido do jogo. Não deve ser nenhuma surpresa que Kabal sempre esteve nas cabeças dos torneios de MK9. Quando Mortal Kombat Deception foi lançado originalmente no PlayStation 2 e Xbox, Dyro era sem dúvidas não apenas o personagem mais forte do jogo, mas também o mais frustrante de se enfrentar. Além de sua mobilidade e combos de alto dano, o personagem tinha um dos golpes mais quebrados da história de Mortal Kombat: o Tombstone Drop. Nossa. That's it right there. That move. This Undertaker coffin thing. Caraca. Which is kind of tedious to land. It's pretty OP. Esse golpe bizarro era rápido, quase impossível de reagir, retraía completamente a hurtbox do personagem e ainda lançava o oponente para o ar, permitindo continuar com um combo de alto dano. Baixo risco e recompensa absurdamente alta faziam do Tombstone Drop um golpe abusável que quase ninguém podia parar. Dyro e seu golpe especial finalmente foram nerfados na versão do GameCube, mas o personagem ainda continuou forte. No entanto, se você não estivesse jogando no console da Nintendo, não havia para onde fugir. Carai. Desde o reboot de Mortal Kombat em 2011, personagens convidados se tornaram uma marca da franquia. De Kratos em Mortal Kombat 9 ao Exterminador do Futuro e Spawn em Mortal Kombat 11, nenhum personagem chegou tão quebrado quanto o Alien de Mortal Kombat 10. Especificamente, sua variação corrosiva era diferente de tudo que havia em Mortal Kombat em termos de balanceamento. Não apenas o Alien possuía botões de longo alcance que podiam acertar embaixo ou como overhead, criando todo tipo de 50-50 mais a possibilidade de começar combos com essas aberturas. Seu ácido era capaz de aumentar o dano de qualquer combo, e simplesmente ficar em pé em cima do ácido podia potencializar o dano de combos ou de agarrões, tornando a vida de qualquer oponente um verdadeiro inferno de enxofre. Cada vez que Alien acertava o oponente, era garantido que sua vida continuaria derretendo mesmo depois de ele se recuperar, e isso ainda era pior no canto. Imagine ter que adivinhar constantemente entre golpes embaixo, golpes overhead e throws enquanto sua vida derrete e você está em desvantagem. No final da EVO 2016 de Mortal Kombat 10, Alien foi o personagem utilizado por Sonic Fox na última partida contra Tekken Master. Observe essa interação em que Kotal Kahn é atingido apenas por um combo de 4 hits, mas perde metade da sua vida enquanto defende os mix-ups de Sonic Fox. Look at that minimal damage being taken though. Paulo Garcia. Olha o sangue indo embora, maluco. Right now. Ear to ear smile.
There's alien pressure in the corner. Got it. Yikes, a heartbreaker here. Overhead. Nossa. This is becoming I Love Lucy. Eventualmente, Alien sofreu alguns nerfs e perdeu seu lugar no topo. Mas é difícil negar que por um momento ele foi um dos personagens mais quebrados da história de Mortal Kombat. Caraca. Cyrax. Sempre haverá debate sobre quem era mais quebrado em Mortal Kombat 9, Kabal ou Cyrax. Mas uma coisa é difícil de não concordar: a briga definitivamente era entre esses dois. No entanto, enquanto Kabal exigia destreza para executar suas sequências e infinitos, Cyrax estava do outro lado do espectro, com algumas das ferramentas mais quebradas e ao mesmo tempo mais fáceis de executar do jogo. O robô amarelo mais temido de MK9 era cheio de 50-50 de baixo risco e alta recompensa, resets que negavam ao oponente escapar de sua pressão, e até formas de impedir que o oponente usasse o Breaker para escapar, já que sua rede com barra esvaziava a barra do oponente quando o atingia. Em cima de tudo isso, Cyrax tinha um agarrão de comando mais bizarro do mundo, trás com um soco fraco, que não apenas era fácil de executar, mas permitia iniciar um combo que poderia levar a situações extremamente vantajosas para ele. No início, suas bombas eram indefensáveis, mas em versões posteriores pelo menos isso foi corrigido, e era possível defendê-las se abaixando. Mas coloque tudo isso na ponta do lápis e considere como Cyrax era literalmente quebrado em seu lançamento. Se o jogador fosse capaz de criar uma situação em que uma bomba estivesse na tela e depois apanhasse o oponente com a rede, o Unblockable era garantido. Isso aconteceu inclusive na grande final da EVO 2013, no confronto de Ryo e DJT. O que você precisa ter em mente nesse clipe é que, a partir do momento que Cyrax encosta em Kabal, não há mais nada que possa ser feito. Here it is, taking away his meter. That's gonna do 80%. This will kill him if he does not drop it. Caraca! Que isso, cara? And there it is, he kills him! Game 1! Que isso? Que apelo! Quando Mortal Kombat 4 chegou aos arcades, o jogo não era exatamente balanceado. Mas quando o assunto é quebrado para além do reparo, seria na versão Mortal Kombat Gold para Dreamcast que se encontraria um dos personagens mais exageradamente fortes da história dos jogos de luta. Sector era um personagem secreto, desbloqueável através de códigos e completamente quebrado. Que isso? Seu míssil era tão desbalanceado que Sector podia lançar vários projéteis de uma vez e não havia nada que o oponente pudesse fazer sobre isso. A melhor parte eram mísseis teleguiados que iriam exatamente onde o oponente estava na tela. Nossa. Mesmo que você tentasse punir Sector, eventualmente você seria atingido pelos mísseis. Então ele colocaria mais mísseis na tela e assim infinitamente. É simples o bastante entender porque isso era um problema, mas esse não era o único problema. O personagem também tinha seu clássico teleporte que podia levar a combos infinitos. Ou seja, Sector era quebrado ao quadrado e exigia esforço mínimo do jogador para funcionar. As I said, different releases of Gold would make some adjustments to the character, like a teleport limit, etc., but he was always, and I mean always, the absolute #1 on the Gold tier list. Mortal Kombat tem uma rica história competitiva, e como em qualquer jogo de luta, personagens fortes tiveram seu momento de glória. Uns em jogos mais antigos, outros em jogos mais recentes. Mas talvez algum personagem que te deixava louco quando você jogava não entrou nessa lista. Então, antes de irmos para o primeiro colocado, me conta nos comentários qual, na sua opinião, é o personagem mais quebrado da história de Mortal Kombat. Eu não sou muito de jogar MK, não. Não sou muito. Eu não curto muito a ideia de você ter que apertar o botão para defender. Não sei, nunca foi a minha isso, não. Não curto muito. Porém, é uma franquia de respeito, né? Mas não é a minha, tá? Mas gosto de ver a pancadaria. Noob Saibot. Eu sei que o Noob Saibot foi proibido de participar de torneios. Mortal Kombat Trilogy. Não há Alien ou Sector ou Dairo que possa competir com o quão quebrado esse personagem era. Infinitos, golpes indefensáveis, tudo que você pode imaginar Noob Saibot tinha em seu arsenal. Mas para ele criar as circunstâncias certas para operar sua magia negra não era nada difícil. Isso, não ironicamente, graças à sua magia, que tirava do oponente a capacidade de defender e de atacar. Ah, mas que maravilha! Basicamente, se a magia de Noob Saibot conectasse com seu adversário, era possível começar um combo infinito e matá-lo em seguida. Mesmo sem isso, os infinitos ainda podiam acontecer a partir de outros golpes, e não havia situação no round que Noob não pudesse transformar em um inferno para o outro jogador. Por esse motivo, mesmo não sendo um chefão ou um personagem secreto, ele sempre foi banido dos torneios de Mortal Kombat Trilogy. E aí está o personagem mais quebrado da história de Mortal Kombat, cujo nome é uma homenagem aos criadores da série, Ed Boon e John Tobias, mas lidos ao contrário.
Não tá não, mano. Discussões sobre personagens quebrados já causaram muita briga, mas em 2015, 2 campeões da EVO de Mortal Kombat começaram uma discussão que levaria a uma das money matches mais vergonhosas da história dos eSports. Isso porque um dos jogadores foi completamente humilhado pelo outro no decorrer das partidas. Clica aqui pra conhecer essa história em detalhes. No mínimo, eu prometo que você vai rir bastante. É mesmo? Ia ser o último, mas bora ver qual é disso aqui que eu tô curioso agora. Tô curioso. Isso aqui é um bônus. Cara, excelente o canal Punho do Dragão. Parabéns aí, irmão. Parabéns. Vou deixar minha contribuição aqui rapidinho, calma aí. Tem 5 anos o vídeo, caramba. Em jogos de luta, algumas histórias são épicas. Essa música é sensacional, mano. Vai tomar banho, cara. Acho que é a melhor música já feita pra um filme, mano. De verdade. Histórias são inspiradoras. Algumas histórias se tornam lendas. Mas, vez ou outra, eventualmente, algumas histórias são simplesmente humilhantes. Se você gosta de uma boa história em que alguém fala demais e depois paga o preço sendo humilhado publicamente ao ponto de ter a dignidade completamente despedaçada aos olhos da comunidade, esse vídeo é pra você. 13-0? Oi. 13? Não, zoeira. Eu sou o Vini. Bem-vindo ao canal Punho do Dragão. Eu acho que chegasse a 5 eu desistia já. Dragão. As melhores histórias dos esportes do mundo, contadas totalmente em português, estão aqui. Nesse vídeo você irá aprender como uma mera discussão no Twitter acabou em um ato de humilhação pública histórica em um torneio de Mortal Kombat 10. E já que você tá aqui, se inscreve no canal e me ajuda a ser o maior canal de esportes do Brasil. Bora! Em agosto de 2015, quase que por acidente, se iniciou no Twitter uma discussão entre 2 jogadores profissionais de Mortal Kombat que culminaria em uma FT10 de exibição inesquecível no torneio Summer Jam 9. Mas antes de qualquer coisa, vamos conhecer nossos protagonistas, claro. Perfect Legend e Sonic Fox. Se você é fã de jogos de luta, obviamente que a minha torcida é pro Sonic Fox, que a moleque é foda. Você provavelmente pelo menos já ouviu falar de Sonic Fox. Já? Hoje, ele é um dos jogadores mais bem sucedidos da história dos jogos de luta competitivos. Que legal. Tendo vencido o maior torneio de fighting games do mundo, a EVO, com apenas 16 anos de idade, em 2014. And he gets away, and there's the DP, this could be it! And it is! Sonic Fox is gonna take it 6-0. 6-0. 2014 champion. Desde então, ele venceu mais 4 EVOs, incluindo títulos de Mortal Kombat e Dragon Ball FighterZ. E com apenas 22 anos de idade, ele é o jogador mais bem pago desse gênero competitivo, tendo acumulado mais de $600 mil em premiação de torneios ao longo de sua carreira. Por sinal, deve estar longe de acabar. Do outro lado, Perfect Legend, outro campeão da EVO em Mortal Kombat 9, tendo vencido consecutivamente o Mundial nos anos de 2011 e 2012. Oh, that would have been it! This is it! Perfect Legend takes it! He's your EVO 2012 Grand Champion! 2 consecutive years! Os 2 jogadores já haviam se enfrentado em torneios previamente, mas esses confrontos são quase que sem importância para a exibição que ocorreria no Summer Jam 9. O que realmente importa é o fato de que os 2 jogadores eram nomes respeitados no cenário de Mortal Kombat. Qualquer troca de farpas entre os 2 obviamente renderia atrito entre os fãs de ambos e na comunidade como um todo. Em 19 de agosto, Perfect Legend compartilhou em seu Twitter a imagem de um hater dizendo que ele deveria parar de jogar Mortal Kombat. Segundo ele, o jogador não era capaz de vencer sem o personagem Cabal. O Sonic Fox não tinha absolutamente nada a ver com isso. Isso é, até um usuário chamado Sean Later comentar que qualquer jogador pode vencer com qualquer personagem com a devida dedicação. Perfect Legend expressou seu desacordo com a afirmação e Sean Later citou como exemplo o jovem Sonic Fox, que estava vencendo com a personagem Kitana mesmo quando ninguém pensava que ela era forte. Caraca. Esse é o tweet que começaria todo o drama dessa história. Com aquele tweet despretensioso fazendo referência a Sonic Fox, a bomba estava plantada. Perfect Legend respondeu àquele tweet dizendo: "Você quis dizer até ela receber vários buffs e ele começar a jogar com ela quando ninguém sabia enfrentá-la?" Sonic Fox finalmente apareceu na conversa, respondendo: "Caramba, tô vendo o menosprezo." Desse ponto em diante, os jogadores trocaram farpas por várias horas seguidas, que incluem Sonic Fox dizendo que Perfect Legend não sabe perder, até Perfect Legend dizendo que Sonic Fox é um chorão que só usa personagens quebrados. Finalmente, a conversa tomou o rumo de ambos se enfrentarem no torneio que aconteceria em 2 semanas, o Summer Jam 9. Os 2 concordaram em jogar um set FT10, em que o primeiro jogador a conseguir 10 vitórias sairia vencedor. Sonic Fox encerrou o acordo dizendo que iria destruir Perfect Legend.
Tratando-se de um embate entre dois campeões da EVO, as pessoas estavam divididas sobre quem sairia vencedor, mas definitivamente ninguém estava interessado em perder o resultado desse confronto. Claro. Após o fim do torneio principal de Mortal Kombat 10, em que Sonic Fox terminou em segundo lugar e Perfect Legend em 25º, sem sequer beirar o top 8, havia chegado o momento da verdade. Quem sairia por cima? Sonic Fox com sua Kitana ou Perfect Legend com seu Kung Lao? Fight. Apesar de as partidas terem sido acirradas, seria só... Não. As partidas não foram acirradas. Sonic Fox destruiu a alma de Perfect Legend e venceu a exibição por 10-0. The X teleport doesn't get him, he gets punished for it actually. Does not get him out of dodge at all. And now Sonic Fox sitting on a ton of meter. Nossa senhora. So likely, this could be curtains. This is definitely curtains. Yeah, it's done. Oh my goodness. It's done. Que isso, cara? Those Tiger Knee fan. Oh my goodness. That's it. We might just get the X-ray. Yes, we. Oh no, we're not. Yeah, let's go for the EX. It was. Esculacho. It was already. Perfect Legend definitely does that. 50, almost 50%. Caraca. All unbreakable right now. All unbreakable. Stop. 40%. Almost 40% unbreakable. Humiliation. Jump back once. Yo, the crowd is loving some MKX. Humiliation. Quanto mais os dois avançavam no set, mais fácil ficava para Sonic Fox. Na quarta partida ele já estava fazendo teabags no meio dos combos e brincando com a mente do oponente. Again. Ooh, the stunner, the shimmy. He said, PL, please do something. Mentira, ganhou o Perfect? This is bad. Teabagging. No! Sonic Fox did mention on the mic just not too long ago that he was gonna 10-0 Perfect Legend. I personally, Spooky, score. What you want here? What do you want here? I don't even know what to say anymore. When I talked about this earlier, I thought it would be like 10-6 for PL or something. Yeah, okay. But PL's not playing very well. Even his combo choices, his confirmation, his decisions on Wake Up, they're not even as good as how he played at ESL. So I'm a little disappointed. Nice interactable there, has a little bit of invincibility to get him out of the corner, but confidence in Sonic Fox's gameplay right now, let me tell you, man. Oh, he's stand switching too. Oh my god, the disrespect. Disrespect right now. O cara tá com medo, cara, de com medo de avançar, ó. He can't teleport. He just has to duck down for and like try to get in. Oh, no punish. So guys, Agora que o Kung Lao é bom, hein? Give it a 30-minute break. Tune into Twitter. Yeah, Twitter's gonna go Blade. Tune into Twitter. Yeah, I love you, man. But listen, I can't lie to my people when I say this is Fred. Okay. Opa. Yo, not out of this, but oh, that. Oh my goodness. Nossa. The bait. Oh my goodness. 10-0. See, I want to be biased, but it's like, yeah, it's so hard. I can't. It's proof. O cara foi humilhado, mano. Okay, down 4, oh man. Espero que ele tenha parado de jogar. Desistiram de comentar a partida de forma imparcial. E Yipes, que estava comentando o confronto junto com Arturo Sanches, se levantou da mesa e abandonou o comentário antes mesmo de a última partida acabar. Nossa! Oh my god. The disrespectful. Oh my. Desrespeito. You know what? Spooky is literally getting ready to Alright, so yo, Arturo, it was nice. It was nice commentating with you, baby. It was nice. I appreciate you, man. You taught me a lot here, okay? I'm out of here, man. Spooky, I see you later, baby. I see you tomorrow. Touch this team, Marvel's Cat, Ultimate Marvel's Cat Cup. You see me. Yeah, I'm actually streaming on my channel tomorrow. So o cara foi embora. Tchau, gente. Yep. Later. You guys out of here, guys. Foi embora. So I'm here solo with Spooky. What's up, man? Ladies and gentlemen, I hope you guys enjoyed the match. I don't think it lived up to the hype, but I think we may have learned something here. I'm sure that Sonic Fox is going to make some kind of pop-off. It doesn't really matter. Did we really learn anything? No. We learned that Sonic Fox is still better than Perfect Legend. That's about all that we learned. Yep, so GG, guys. You want to follow me? I'm on Twitter. He didn't even have to pull out Predators. Bullshit. Yeah. I'm on Twitter at Ciao. NYC Furby. Make sure to follow Sonic Fox at Sonic Fox 5000. You can follow PL at Perfect Legend. You can follow Spooky at T-Spooky. Toma aí, otário. Otário do caralho. It's time to go home, guys. Thank you, Perfect Legend, for always bringing the views of Mortal Tomou-lhe Kombat. uma humilhação de 13. Every time you get blown up,
Don't even say anything. All right, we're out of here. We're going home. Good night, everybody. Peace. Humiliation. Aquilo não parecia uma batalha entre dois profissionais. Sonic Fox fez Perfect Legend parecer um amador. A humilhação de falar um monte de bobagens no Twitter e não conseguir sequer vencer uma partida, certamente não foi um momento fácil para Perfect Legend. Mas se você acha que esse é o fim da história, você não poderia estar mais enganado. Tem mais? He said this is my pop-off? Sonic, are you 10, Sonic Fox? This is my pop-off? Hold up, guys. I'm dying to move, guys. This is my pop-up moment, alright? So, Pio, you're good. Kung Lao, you're really good with Kung Lao. But I can name 2 that are better with each variation, which I said before with DJT. Oh no! And you're gonna pop off and make the shit out of me, Sonic Fox. And you had to run your mouth on Twitter saying you would body stop me. it. And I told you. Oh my I would 10-0 god! the shit out of you. Did I not say I would 10-0? Now hold up. Oh my god! Toma, otário. So it's been about 4 years since I've played you in about 4 different games. I played you in DOA, I played you in MK9, I've been Justice, MKS. Oh my god! Nossa. I've won in every single one, man. Eu ganhei todos I've won eles. every single one, hold up. But not once did Carl get up and say, I got outplayed. And I always had to be a different excuse. So Carl, tell me, after this 10-0, what's the excuse for this? Oh my god! Apenas após a derrota por 10-0 é que Perfect Legend realmente martelaria os últimos pregos de seu próprio caixão. Em uma tentativa de explicar o motivo de sua derrota, ele criou uma situação que ele mesmo não pôde antecipar. Hey, I wonder if is Pio gonna respond? That's what I want to know. Now that I have a mic, uh-oh. As you all like to know, I love tweeting on Twitter. So, this is gonna be long-winded. Uh-oh. Alright, first off, Sonic Fox, I want you to let you know, like I have many times since I've talked to you, you are fucking godlike. I've been saying that to you forever. I'm not done. I have never, ever said he was a bad player. I never said he sucked. I said his fundamentals were bad. I did say that. Pio. Come on, Pio. You should walk away now, homie. You should just go home, bro. You're not gonna come out of this. Vai pra casa, irmão. Em vez de admitir que Sonic Fox era o melhor jogador, Perfect Legend tentou argumentar que havia dito apenas que derrotaria o Aaron Black de Sonic Fox. Before I even get into a super long story, what I did say Perfect Legend is I would destroy his Aaron Black. Don't speak anymore. You just got 10-0. Any words that you say. Uma coisa levou a outra e os dois sentaram para disputar uma partida bônus, uma melhor de 5 em que Sonic Fox usaria Aaron Black. Hold up! So do we got a 3-5? Devia ter ficado calado. Melhor de 5 em que Sonic Fox usaria Aaron Black. Hold up! So do we got a 3-5 with the Aaron Black? 3 out of 5 with the Aaron Black. Melhor de 5 com Aaron Black. What? No, what? Stop! What? No! 3 out of 5. He's sitting down. Melhor de 5, senta aí. You have body me with buzzsaw. Let's see what happens. Yeah! For real? What? Sem dificuldade alguma, devia ter ficado Sonic calado. terminou de atropelar Perfect Legend com mais 3-0. Alright, so now Aaron Black has no meters. This is definitely Peel's round. Definitely Peel's round. Nice low profile there into a punish on the teleport. Oh, sick. Cow traps? No, he just runs up, blocks. Okay. Go wall, not a go wall escape. He still had the punish ready. He got trip guarded. Yep. That follow-up doesn't lead to any actual big damage. So PL, oh man, he might lose here. And now Sonic Fox, all the meter in the world, does not cancel the command grab this time. This time he tries to jump. It's tagged. It's over. That was supposed to be his round, dude. Oh my god. And the brutal, just because. Biggest stop. Biggest stop. Biggest stop. E foi assim que Perfect Legend conseguiu perder uma exibição até 10 por 13-0. Que humilhação, mano. Nunca mais jogava nada na vida. Nossa, que humilhação. Yo, why did he not just walk away? Isso é humilhação. Just be like, alright, I lost, here's your 100 and just leave. Beleza, eu perdi, tchau. Oh my god. Oh my goodness. Como observado por um dos comentários mais votados no vídeo da partida, esse cara saiu do próprio túmulo e disse: cavem mais fundo.
O episódio virou tema de podcasts, foi chamada em sites de notícia do mundo inteiro, dezenas de vídeos foram feitos e os memes foram abundantes. No final, talvez Kaur não tenha entrado para a história em referência ao seu apelido, como a lenda perfeita, mas ele entrou para a história de uma forma ou de outra, nesse caso, com a humilhação perfeita. Perfect Legend não foi o herói que merecíamos, mas ele terminou como um meme que precisávamos. And the commentary, it just falls apart. Yeah. It falls apart because it's just guys just laughing and there's nothing else to say, and just Spooky and Arturo just fucking dying in their chairs as Perfect Legend gets 13 and 0'd in a 1st and 10. That goes up there in the house all the time, and his name becomes Perfect 1-3 Legend. Oh man. Desde a lendária exibição entre os dois, Perfect Legend não venceu mais torneios relevantes. Claro. O Sonic Fox seguiria para vencer mais 3 Evos e várias ligas de prestígio em diferentes jogos, construindo sua reputação como um dos jogadores de jogos de luta mais talentosos do mundo. E o destino presentearia a FGC com a honra de uma nova partida entre Perfect Legend e Sonic Fox na EVO 2019, Eita. torneio de Mortal Kombat 11. Novamente, Sonic Fox saiu vitorioso. Nossa. Too much. E ao final, em tom de bom humor, ele fez questão de lembrar a todos do infame episódio que havia acontecido 4 anos atrás. We all know him. All right. I don't know what he just said though. I know what he said. I know what he said. 13-0. I'll let everybody else all figure it out. 13-0. Sonic Fox is good, but this is godlike. PL, your dancing's actually really good. Too bad your Kung Lao's not the same. Excelente, cara, excelente. Estamos aqui, ó, que é o canal Punho do Dragão, cara. Punho do Dragão. Nossa, muito bom, mano. Muito louco. O cara foi pra uma partida de até de 10. Perdeu as 10 e ainda conseguiu fazer. Conseguiu perder mais 3, cara. Nossa, que humilhação, mano. Que humilhação. E o Sonic Fox joga muito, cara. Joga muito mesmo. Eu acho que ele é um dos melhores, assim, na questão do esportes, né? Do competitivo. Eu acho que o Sonic Fox é o melhor. Não sei se há outros, né? Até porque eu não acompanho muito. Mas até onde eu acompanho, porra. Maluco é bom, mano. Maluco é bom. É show. Mas e vocês? Gostaram? E aí, gostaram? Manda aí nos comentários, cara. Pô, Sonic Fox é muito foda. Quais são os seus jogadores preferidos aí de pancadaria no esportes? Manda aí nos comentários. O meu é o Sonic Fox, cara. Tem ele e tem um outro também, cara. Ele sempre tá de moicano. Eu esqueci o nome dele agora. Putz, eu esqueci o nome dele, mas ele é um cara também que eu gosto de ver jogando. Acho que ele... Menardi. Pô, o Menardi também é foda, mano. Eu achei ele legal pra caramba jogando também. Bem legal mesmo. Mas bom, esse aí foi o conteúdo de hoje. Bota aí qual o game que você mais gosta. The King, Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat. Joga aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia, beleza? E logicamente fala por que também que você gosta. Por exemplo, eu gosto de Tekken porque Tekken tem pra mim uma das melhores histórias referente à saga, né? Mas aí depois também tem Street Fighter, né? Que também tem sua história muito boa. Tem The King, que eu acho até uma história melhor que a do Street Fighter, e por aí vai. Qual o melhor desses aqui que você conhece? E se de repente até mesmo jogo que eu não conheço ou já joguei, pode até mesmo ter uma história melhor do que esses aí citados, né? Mas muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até agora. A gente se vê na próxima. E olha, 13-0. Puta, 13-0. Nossa, 13-0, mano. Humiliation total. Que isso. Valeu, pessoal. Nossa senhora.